Olá, meus caros ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje eu gostaria de fazer um documentário / denúncia sobre a bilionária empresa chamada iFood. Inclusive agora na semana que vem, nos dias 31 de março e 1º de abril, teremos uma paralisação a nível nacional dos trabalhadores deste aplicativo. A classe trabalhadora pede nada mais, nada menos do que o mínimo necessário para se poder trabalhar. O aumento da taxa e a melhoria na dinâmica do aplicativo, porque não está dando mais para trabalhar com esses tremendos erros que acontecem no aplicativo. Estamos falando de uma empresa multibilionária e eles não fazem absolutamente nada para melhorar. O trabalhador é feito de escravo, é feito de otário. É obrigado a aturar todos esses abusos da empresa para poderem colocar o mínimo de dignidade no bolso. Só você sendo mesmo um entregador para poder entender o que eu estou falando, para você poder sentir na pele, na carne, todos esses absurdos. Eu vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho sobre a minha história, que foi o seguinte. No comecinho ali do ano de 2020, quando tivemos aquela grande problemática mundial, eu perdi a minha loja. E aí, para não ficar parado e continuar gerando renda, eu resolvi pegar a minha bicicleta e fazer entregas no iFood. Olha, até que era bem legal, sabe? A cidade estava bem vazia, eu ia para tudo quanto é canto, pegava as entregas lá, o aplicativo pagava até razoavelmente bem. Se não me engano, na época acho que era R$5 que eles pagavam por entrega, mas quando a entrega era um pouquinho mais distante, pagava um pouquinho mais. Eu me lembro de pegar um pedido num McDonald's, no começo de uma estrada aqui próxima à minha antiga casa, e fazer a entrega no final, na outra ponta dessa estrada. Eu estou falando aí de aproximadamente 2,5 km, praticamente 3. E eu recebi R$ 9,50 por essa entrega. Hoje em dia, de bicicleta, é praticamente impossível você receber uma rota com esse valor, a não ser que seja uma entrega dupla. Ou seja, de 5 anos para cá, a taxa ela reduziu. Tivemos um aumento de taxa ali no ano de 2022, só que foi uma taxa enganosa, porque ela só estava beneficiando as entregas próximas, que foi o valor mínimo de R$ 6,50, sendo que eles pagam R$ 1,50 por quilômetro rodado. O que também é uma enganação, porque tem vídeos aí no TikTok, aí, até no YouTube, de entregadores mostrando muito bem que, fazendo o cálculo ali da distância da corrida que lhe foi oferecida pelo aplicativo, está pagando muito abaixo de 1,50 o quilômetro rodado. No caso, eu estou falando de entregadores de moto. Ok, mas voltando aqui à minha história, durante um bom tempo eu permaneci como entregador do iFood, porque eu não conseguia emprego e também não conseguia retomar o meu comércio. E como eu já tinha dito antes, no começo até que era bem legal, sabe? Até que era meio que tudo flores, porque a cidade estava vazia, eu conseguia pedalar bastante e não tinha nenhum problema. Até que 2 anos mais tarde, a nossa problemática mundial ela deu uma aliviada, inclusive ninguém mais era obrigado a ficar usando máscaras, e o movimento nas ruas ele aumentou a quantidade de ônibus, de carros e etc. E aí começou a ficar mais complicado a questão de pedalar na rua, né? Se locomover. E foram aí que começaram devidamente os meus problemas com a plataforma, porque durante lá o famoso lockdown, os entregadores não tinham que ficar subindo em prédio. A gente colocava o pedido ali ou na porta do cliente, ou no elevador, ou mesmo dentro de um balde que a pessoa jogava lá do alto do prédio, né? Ou da casa, quando tinha 2 andares, e depois a pessoa puxava com uma cordinha. Ou seja, era uma dinâmica bem mais prática, né, nesse sentido. E aí depois, quando foi o ano de 2022, começaram as problemáticas. O pessoal começou a exigir que se subisse nos prédios, que entregasse na porta. E aí começou essa onda de agressões por parte de clientes, desaforo por parte de porteiros de prédio e também a demora excessiva para se coletar os pedidos nos pontos de coleta, nos restaurantes e afins. Para quem não sabe como funciona o aplicativo do iFood, eu vou explicar aqui. Você abre o aplicativo, se loga nele, e quando toca uma corrida e você aceita, automaticamente você aceita ali todos os termos impostos pela plataforma. Eu acho que quase ninguém deve ter parado para ler
esse documento. Eu fui parar para ler faz pouco tempo, exatamente porque eu não queria fazer o conteúdo aqui para vocês sem estar explicando exatamente ali o que a plataforma impõe para os entregadores. Então você tem que se submeter basicamente a tudo isso daí. Não importa que isso esteja acima da lei. É assim que eles trabalham. Para vocês terem ideia, quando toca uma corrida e você aceita ela, aparece uma pequena informação ali abaixo do nome do restaurante e do endereço. Aparece ali, previsão de chegada, tal horário. Aí você compara esse horário com o horário que está no seu relógio. Isso significa que você tem aquele tempo ali para poder chegar até o restaurante. Se nesse meio tempo, nesse translado, você não conseguir chegar, você perde a corrida. Aparece uma mensagem lá em vermelho no seu celular, dizendo que o sistema, olha só que coisa, o sistema, um robô, identificou que você não iria chegar a tempo para fazer a coleta. E por isso a coleta foi retirada da sua tela e você não vai receber absolutamente nada em troca. E uma curiosidade, no bairro, na cidade que eu morava na época dessa situação aí, acontecia muita coisa estranha, de, por exemplo, eu estar na minha casa e receber um pedido para tirar, por exemplo, ali no Subway, que ficava a 2 km da minha casa, numa linha reta de ciclovia, e eu tinha o tempo estimado de 5 minutos para chegar até lá, o que é impossível, porque numa moto você até chegaria, ou talvez não, porque tinham 3 sinais e 3 curvas perigosas aí no meio do caminho. E a mesma coisa começou a acontecer para os outros lados lá. Tipo, para o lado oposto da ciclovia, também 2 km à frente, a diferença é que tinha uma ladeira ali que aumentava a velocidade. E aí facilitava você de chegar na coleta, né? Lá também tinha um Subway. E nesse local também às vezes dava 5 minutos e às vezes 10. O que era estranho. Aí que eu percebi que o aplicativo ele tem uma programação muito mal feita. Sabe? Uma inteligência artificial muito mal feita, que não calcula direito o tempo e não tem o mínimo de empatia com a vida humana, porque numa dessa aí o cara pode acabar se arrebentando, pode perder a vida, porque o aplicativo está dando a ele um tempo curto para chegar até a coleta. E até hoje eu nunca vi ninguém falar sobre isso. É um absurdo, sabe? Isso é o mesmo que assédio moral, se for colocar em prática assim na questão do trabalho de carteira assinada, digamos. E se encaixa aí também num quesito de jogo, né? Parece que a gente está jogando aquele jogo GTA na vida real, né? Aparece ali a missão, você aceita ela e você está no seu veículo e você tem que chegar até o ponto lá de coleta lá da sua missão no tempo estimado ali pelo timer do videogame. E se você não chegar a tempo, não interessa o que você vai encontrar pelo caminho, se a polícia vai te parar, se tem acidente, se tem buraco, se tem ladeira, o que for, não interessa. Você tem que chegar lá no tempo determinado. E se você não chegar, é game over. A diferença é que num jogo de videogame você tem infinitos continues. Você pode tentar quantas vezes você quiser até você conseguir zerar o jogo. Mas e a vida real, como é que fica? Vale a pena se arriscar por causa dessa merreca? Bom, vamos ler aqui os termos e condições do aplicativo, né? Porque, como eu falei para vocês, se você aceitou os termos, você não pode fazer nada quanto a isso. Mas é lógico que se tiver alguma coisa aqui que esteja contra a lei, logicamente você pode abrir um processo aí contra o iFood, né? Logo aqui no começo do arquivo PDF já tem uma coisa aqui que assusta, ó. Tempo aproximado de leitura, 49 minutos. Vocês acham que algum entregador parou para ler isso aqui, minha gente? É complicado. Aí tá aqui, ó. Primeiro de tudo, leia e analise com atenção este documento. A gente fez com muito carinho, tá? Vou fingir que acredito. Nós do iFood valorizamos a relação que construímos com nossos entregadores e entregadoras. Mentira! Por isso fazemos questão de que você leia esse documento, pois ele é fundamental para guiar a nossa relação daqui para frente. Trouxemos o conteúdo de forma amigável para garantir que tenha o máximo de clareza do que significa essa parceria. Aí logo aqui embaixo, sublinhado em vermelho. Importante. Se tiver algo com que você não concorde em nossos termos e condições, tudo bem. Respeitamos sua decisão. Mas então essa parceria ficará para uma próxima. É aquilo que eu falei.
É a pura lógica. Se você aceita os termos, né, vai ter que se submeter. Aí tá, aqui embaixo tem várias coisas que você pode estar clicando aqui. Por exemplo, aqui, ó, em caso de falhas na plataforma, propriedade intelectual e etc. Aí aqui embaixo, olha. O que esperar da nossa parceria? Entregadores e entregadoras logísticos que por sua vontade tenham se cadastrado na plataforma atuam de forma independente? Se você está vinculado a um operador logístico, esse documento se aplica somente no que não contrariar o acordo ou contrato firmado entre você e o operador logístico, como por exemplo a forma de repasse. O operador logístico nada mais é do que um escravo do sistema do iFood. Ele é basicamente contratado, ele tem que cumprir horário ali na plataforma, mas quem cuida disso não é a empresa iFood, e sim um operador logístico, ou seja, uma empresa por fora. E nesse operador logístico, o entregador ele tem a promessa de receber mais entregas que o habitual. Aí aqui embaixo, ó, para realizar entregas, ó, menor de 18 anos não pode, tem que concordar que possui as autorizações de documentação necessárias para prestar o serviço. Ok, isso aí todo aplicativo é assim. Devem também entender que assumem riscos envolvidos na prestação desse serviço, né? Realmente. E aqui embaixo também já deixa bem claro que a entrega é de responsabilidade total do entregador ou entregadora, cabendo ao iFood fazer apenas a conexão entre clientes, estabelecimentos e entregadores. Ok? E aqui embaixo diz que ambos são livres para realizar as entregas quando, como e onde quiserem, pois não realizamos processo seletivo, não promovem treinamentos referentes à entrega, né? Não exigimos disponibilidade nem periodicidade em relação ao serviço de entrega. Significa que cada entregador pode escolher se quer realizar a entrega e em que momento isso vai acontecer. Será mesmo? Então por que tem tempo para você chegar até a coleta? E da coleta também tem um tempo para você chegar até o cliente final. E se você não chega ali, você perde nota também. Complicado, né? Aí, ó, eles não fiscalizam as atividades do entregador pela plataforma ou por qualquer outro meio, né? E diz aqui, ó, por ser responsável pela conexão entre as partes, o iFood poderá permitir que os clientes e estabelecimentos parceiros opinem sobre a qualidade da entrega, analisar as reclamações feitas pelos clientes e estabelecimentos parceiros cadastrados na plataforma, estabelecer critérios mínimos acerca das obrigações que o iFood tem como estabelecimentos parceiros ou com os clientes. E aqui embaixo, outras coisas simples, né? E aqui tem uma parte interessante, olha, sobre a sua relação com a plataforma. Não há vínculo empregatício, a relação aqui é cível e comercial. Como profissional independente, cadastrando-se na plataforma por livre e espontânea vontade, você confirma que não há qualquer relação de hierarquia ou dependência, subordinação ou trabalhista com o iFood. Com isso, o entregador e o iFood reconhecem que a relação aqui presente não possui nenhuma característica prevista em lei que comprove o vínculo empregatício. Aí, mas aqui abaixo, ó, você pode desempenhar as atividades de entrega livremente e sem influências, inclusive utilizando outras plataformas de forma simultânea. O entregador não tem obrigação de dar continuidade a esta relação. Realmente ele não tem, mas ele faz por necessidade. E esse lance de trabalhar de forma simultânea é uma tremenda de uma hipocrisia, porque mais uma vez eu venho com essa questão aí do timer, que complica muito a vida dos entregadores, ok? E mais aqui abaixo tem uma outra informação que eles botam aqui, ó. Eu não posso mostrar porque eu acredito que essa propriedade intelectual do iFood esteja preservada com direitos autorais, né? Mas diz aqui, ó, que o iFood respeita o direito à greve e à liberdade de expressão de todos os entregadores parceiros, ok? Mas aqui abaixo, gente, diz o seguinte: o iFood poderá impedir, suspender, inativar ou desativar de forma temporária ou definitiva o acesso do entregador à plataforma em caso de fraude, sem necessidade alguma de qualquer comunicação prévia, além de poder agir judicialmente contra os envolvidos na questão
da fraude. Aí muita gente é desativada, não tem uma resposta e também não consegue falar com a plataforma. A plataforma ela não tem um suporte direto ali para você poder se explicar em relação ao que aconteceu. Eu acho isso muito errado. Mas aqui abaixo tem uma grande hipocrisia do iFood. Aqui diz: você é um profissional independente e o iFood não exige exclusividade. Beleza, mas é a questão do timer. Mais uma vez eu toco nesse assunto. Por que o timer para coleta e o timer para fazer a entrega? Quando uma entrega aparece na sua tela, você pode decidir se topa fazer, se prefere recusar ou até mesmo ignorar o pedido. Fique à vontade para aceitar só o que fizer sentido para você. Ok. Mas se vocês passam essa informação nos termos, então por que depois de 3, 4 corridas negadas, você toma a chamada parada técnica? Boa tarde, galera. Boa tarde, galerinha das correrias, das entreguinhas do dia a dia. Galerinha, rapaz, olha, parada técnica, galera, é um novo nome aí que o iFood achou. Aliás, o iFood está renovando, né? A realidade é essa, o iFood está renovando. Galerinha, o iFood entregou aí 100 milhões de pedidos. Eu tava vendo aí uma coletiva de Diego Barreto, presidente do iFood. Em nenhum momento ele agradeceu os entregadores, cara. Ele agradeceu aí a parte técnica, a parte de renovação do iFood, de tudo. Mas o homem não falou nos entregadores, cara. É renovação. Galerinha, sua conta está em parada técnica. Aguarde para ficar disponível. Galerinha, aqui embaixo, olha. Muitas rotas rejeitadas. Como você rejeitou muitas rotas, entendemos que você não está disponível para entregar. Ela é parada técnica. E olha que eu sou difícil, cara. Sou difícil ficar bloqueado. E hoje estou ficando. Galerinha, acabou de sair da parada técnica. Tocou outra corrida aqui de 3.5 para entregar lá na Paulista. Aqui do Itaim para entregar na Paulista eu não fui. Já bloqueou mais 15 minutos. Quando voltar, se bloquear de novo, eu vou embora, eu vou para casa. Galerinha, nós estamos juntos sabadão. Pouco entregador na rua. E os caras não estão querendo ir corrida de 4km. Ó, ninguém vai não, galera. Eu não vou. Corrida de 4km, 4.50, 4.55. Não tá tendo motoca na rua, cara. Só tá tendo os caras de bike. É assim mesmo, pouco entregador ainda. Cara, o iFood, cara, esse negócio do iFood ficar mandando promoção antecipada pra noite. O iFood vai ficar na mão qualquer hora dessa aí, galera. Vocês aguardam o que eu tô falando aí pra vocês. O iFood já mandou mais 5h50, 8 horas da manhã pra noite, pô. E agora, no seco, calor. Aí quer que os ferinhas tá fazendo corrida de 4km de bike? Não vai, cara. Os caras não vão. Galera, nós estamos juntos, hein? A sua conta fica paralisada durante 15 minutos porque o sistema diz que você não está apto para fazer entregas. O que significa isso, iFood? Por que essa sacanagem? Mas aqui abaixo vocês dizem que os entregadores são independentes e não exclusivos. Atuam por conta própria e utilizam seus próprios recursos para a realização das entregas, não havendo qualquer relação de subordinação, né, entre o aplicativo e os entregadores. Assim como os termos e condições não estabelecem qualquer vínculo empregatício, societário, de associação, mandato, franquia ou de qualquer outra natureza entre o iFood e os entregadores. Ok, mas então por que todas essas palhaçadas no aplicativo? Porque se você impõe todo esse tipo de regra, você praticamente está contratando a pessoa. Uma outra questão de hipocrisia aqui nesses termos e condições é o valor total que é calculado por um algoritmo, né, que leva em conta ponto de coleta, ponto de entrega, distância percorrida, tempo de deslocamento, condições de trânsito, forma de fazer a entrega utilizado, região, oferta e demanda. E aqui abaixo, em caso de acréscimos relacionado ao ponto de coleta ou de entrega, distância percorrida, rota de retorno, tempo de deslocamento ou de espera, ou qualquer outra condição depois da oferta, né? E aqui abaixo eles dizem que o entregador será informado da possibilidade da rota de retorno ou informará as novas condições, devendo o entregador aceitar ou recusar. Caso aceite, o iFood gerará um acréscimo adicional nessa entrega. Caso a gente suspeite ou possua qualquer prova de dano ou prejuízo sofrido pelo iFood, pelos clientes finais, pelos estabelecimentos parceiros ou terceiros, durante a atividade de entrega, o entregador
nos autorizará a realizar a retenção de quaisquer valores referentes a este dano. Ou seja, se acontecer porventura algum tipo de imprevisto, o pneu da sua moto furar, a sua moto for roubada juntamente com o seu celular, ou mesmo até o caso do cliente não ser encontrado, você pode ser suspeitado de fraude pelo algoritmo do iFood, porque não existe atendimento humanizado, e você pode ficar sem sua conta e também sem seu repasse. Já pensaram nisso? Aconteceu inclusive uma situação muito chata comigo aí faz algum tempo, que eu fui pegar um pedido de farmácia, já foi demorado para chegar lá, estava um pouquinho distante, estava 2,5 km da distância da farmácia. Chegando lá tem que escanear o famoso QR Code. Eu ainda vou chegar nesse assunto aí que é muito complicado. Escaneei o QR Code, depois de um tempinho ali o atendente virou a tela do computador, pude escanear, só assim você consegue dar a chegada no local. Fui levar a entrega, não era muito longe, mas quando eu cheguei no local, era uma mulher com um bebê no colo, e eu não consegui fazer a entrega porque ela não sabia o código. Ela tentou ligar para o marido várias vezes, não conseguiu contato, e eu também liguei, fiz envio de mensagens diversas vezes, não consegui contato. O iFood simplesmente cancelou a minha entrega. Eu fui embora, e só quando eu estava no meio do caminho que eu fui descobrir que essa entrega tinha sido cancelada. Eles não tinham nem pedido para mim voltar com ela para a farmácia, porque geralmente farmácia eles mandam voltar, não mandaram. Aí eu recebi lá o valor da entrega, mas o produto ele ficou comigo, né? E aí qual foi o meu medo? De voltar lá na casa da mulher e entregar o negócio para ela e dar algum tipo de problema. Então eu segui o padrão. Nisso eu já estava ali em frente à estação de trem. Tinha uma pedinte com um filho recém-nascido no colo, e eu acabei doando todo esse pedido aí da cliente para essa mulher. Era leite para lactante, leite para recém-nascido, e ficou lá com ela. Aí o que aconteceu? A minha saúde da conta, ela foi reduzida. No dia seguinte aconteceu uma outra situação chata. Eu cheguei no açaí para recolher o pedido, e chegando lá, a pessoa que me atendeu, era o gerente, estava com um problema na plataforma. Estava inclusive com um atendente do iFood no telefone, tentando saber o que fazia, porque eu tinha chegado lá e ele não tinha sistema para poder me atender, para liberar o pedido. Acessei o aplicativo, informei a situação, mandei até foto, né? Só que não adianta, como eu já falei, é um robô que atende você no suporte. O robô não vai conseguir saber se aquilo ali é fraude ou não. Aí o que aconteceu? Informei tudo ao suporte, o famoso Joe do iFood, e depois de alguns minutos o próprio Joe informou que já tinha passado meu tempo de espera ali de coleta, e que ele iria desalocar o meu pedido, mas para eu não me preocupar, porque eu receberia o valor do translado até esse restaurante. Beleza. Foi tirado o pedido da minha tela, e aí pouco depois eu fui analisar a minha saúde da conta, caiu mais uma vez. Ficou no vermelho, gente. Ficou no vermelho, e não foi culpa minha. Foi culpa do iFood, sabe? Eu tiro isso como um assédio moral também, e depois disso meu psicológico ele ficou muito ruim. Eu passei a não conseguir mais trabalhar, fiquei deprimido, sabe? Não tinha mais a mínima vontade de pegar minha bicicleta e pedalar por aí, porque eu não tinha nem como me defender quanto a isso. Aí qual era o meu medo? Fazer mais uma entrega, dar mais algum tipo de problema, seja com a entrega ou seja com a loja, de não conseguir me liberar o pedido, e eu acionar novamente o suporte, e dessa vez a minha conta, a minha saúde se extinguir e a conta ser permanentemente banida. E aí eu vou reclamar com quem em relação a isso? Estão entendendo? Muita gente passa esse tipo de problema diariamente no iFood. Eu fico me perguntando como é que fica o psicológico de um cara que pagou moto para trabalhar nessa porcaria. Do cara que veio de longe, que gastou gasolina, que se arriscou no trânsito aí, fazendo vários cortes aí pelo caminho, passando por vários túneis, por vários corredores, no caso, né? Até chegar no local e acontecer esse tipo de situação. E aí depois o cara perde a conta e vai levar o sustento para a família como?
Enquanto isso, o dono do iFood aí, o famoso Diego Barreto, quem não conhece ou nunca ouviu falar dessa excelente pessoa, é só escrever o nome dele aí no YouTube, no TikTok, que você vai ver diversas entrevistas dele, falando muito bem, muito articulado, com a barbinha bem feita e tal, mas os problemas mesmo do aplicativo que ele dirige, da empresa que ele é o presidente, ele nunca fala. Eu gostaria de falar de atendimento. Hoje, o atendimento do iFood é feito... Tem humanos, evidentemente. Uhum. Tem humanos. Tá. Muito pouco. Muito pouco? É. Tem uma base, assim, de quantos... Tem. Hoje, assim, de cada 10 atendimentos que eu preciso fazer, 1 é feito por humano. E você pensa em tirar o humano? Não. Do atendimento? Não. Deixa eu até te contar, assim, um pouco o que tá por trás, porque é muito importante, de novo, a gente fala de IA, eficiência e como a cadeia vai ficando melhor. Eu tenho um problema muito sério na minha operação. A minha operação, ela funciona com 2 picos e 2 vales. E 3 vales. Então, de manhã eu vendo muito pouco, aí eu tenho o almoço. À tarde eu vendo pouco, aí eu tenho o jantar. E depois do jantar eu vendo pouco. Então você tem picos ali. 2 picos muito concentrados. Eu gosto de dizer para as pessoas... No fim de semana isso muda. No fim de semana é mais equalizado, você tem razão. De segunda a sexta é mais forte isso, mas ainda assim são picos e vales no sábado e domingo. Eu gosto de representar isso para as pessoas dizendo, sabe quando você vai a um estádio de futebol e aí tem um intervalo e 40 mil pessoas saem para comprar uma água? Não é horrível a experiência? É o pico e o vale, é a mesma coisa. Durante o jogo tá aberta a lanchonete, mas ninguém vai. Ninguém vai. Só que tem alguém lá assim, ó, esperando chegar alguém para comprar. Aí de repente chega, e aí você chega lá e fala o quê? Pô, brincadeira, hein? Ó essa fila. Pô, o pessoal do estádio aqui não trata a gente bem. A única forma de tratar bem era ter contratado 200 pessoas a mais que não iam trabalhar 80% do tempo só para te atender bem por 20. Essa conta não fecha. Infelizmente, ela não fecha. Eu tenho esse problema no meu atendimento. Então, qual é a única forma de você escalar uma solução, mesmo com picos e vales? É com IA. Não tem outro jeito. Por quê? Porque ela consegue prever situações e mitigar o problema, ela consegue ser mais eficiente quando um problema acontece e ela consegue ser um assistente para o ser humano, em todas essas situações. Então, o que a gente tem hoje? 80%, 90% dos meus pedidos hoje, eles são atendidos por algo que signifique tecnologia e inteligência artificial. Por exemplo, o atendimento que é feito hoje para resolver uma situação de onde está o entregador é feito por IA. Você manda essa informação dizendo, cara, o entregador não chegou ainda. O agente de IA entende isso e se comunica com o entregador. Seja falando com ele, seja entendendo onde ele está, porque ele tem essa informação. Ele devolve instantaneamente dizendo, ele está chegando aí em 1 minuto. Talvez você só não esteja vendo porque tem um problema de internet. Resolvi o problema. Enquanto ele deve estar lá na sua cobertura na Avenida Paulista comendo caviar, os entregadores aqui estão se matando, arriscando a vida, se aborrecendo, para no máximo conseguir aí um barão e meio, um ciclista, e 2 barões, 3 barões no máximo, né? 3 mil, 2 mil, 3 mil, um motoqueiro. Ah, e eu esqueci de citar os entregadores de carro. Sim, também tem gente que se submete aí a essa plataforma trabalhando de carro, que eu acho muito pior, porque pegam muitas rotas agrupadas. Eu já vi um cara no mercado, certa vez, deu até pena. Era o primeiro dia dele, ele pegou 6 entregas, tudo agrupada. E não era para tão perto assim não, sabe? O carrinho dele saiu cheio, eram 2 carrinhos. Imagina o cara colocar tudo isso no carro dele, ter que separar tudo. Dificilmente ele vai chegar a tempo no local da entrega, sabe? Aí eu fico me perguntando como é que fica o score de um trabalhador desse aí, de carro. Eu ainda não tinha chegado nesse ponto do score, né? Vocês lembram do que eu falei lá atrás, no comecinho do vídeo? Que a plataforma mais parece um jogo de videogame? Então, até score tem. Até onde eu sei, um jogo de videogame tem score, né? Alguns tem ali, por exemplo, aqueles primeiros Super Mario Bros. Tinha pontuação ali na tela, tinha um score. Já os demais não tinham, só tinha questão ali de contagem de moedas, porque depois de 100 moedas você ganha uma vida, né? Mas e aí, o que vocês acham desse joguinho do iFood? É como se fosse um joguinho psicológico, narcisista, na verdade. Um joguinho mental, só que na sua versão digital, né? Você aceita os termos e condições do uso da plataforma,
se torna um escravo digital da plataforma, e ele é que nem um namorado, uma namorada narcisista, porque você não tem a mínima possibilidade ali de ter a comunicação com ela, com ele. A plataforma te dá um ghosting eterno, não tem a mínima possibilidade de comunicação. Olha, fui descobrir um pouco tempo depois que é possível você estar enviando um Reclame Aqui, apesar de que essa prática no site Reclame Aqui, ela é mais atribuída às empresas, né, para avaliarem seus serviços, reclamações dos serviços que as empresas prestam, né? Mas não, os entregadores conseguem mandar uma reclamação por lá. O grande problema é que eu fiz uma análise dessa situação e eu descobri que é sempre uma resposta padrão que lhe é entregada. Uma resposta muito educada e padrão, entregada por um robô. Sim, por um algoritmo. Não pensem que existe uma pessoa real ali por trás daquilo, escrevendo aquilo. Aparece até um nome ali, vamos supor que meu nome é Renata, eu sou funcionário da iFood, lamentamos muito pela sua experiência, não é o tipo de experiência que gostaríamos de estar passando para vocês entregadores, mas aí depois começa a falar ali dos termos e condições, não sei o que lá, e o desfecho é sempre ridículo, é sempre o mesmo. Estão entendendo? Então não adianta muita coisa você fazer a reclamação ali. Apesar de que eu, depois de muitos abusos da plataforma que eu estava recebendo, recebi alerta de veículo não autorizado, deram a entender que eu estava pilotando uma moto, sendo que eu não tenho moto, não tenho habilitação, nem sei dirigir uma moto, tá? Para vocês terem ideia, eu nunca nem subi numa moto na minha vida, morro de medo disso. E eu recebi um alerta lá, dizendo que a parceria poderia ficar prejudicada, que não sei o que lá mais, aquela velha historinha. Tudo isso porque eu estava subindo e descendo muitas ladeiras de bicicleta e pedalando muito rápido por essa questão aí do tempo de coleta, do tempo de entrega. O iFood quer me bloquear porque eu sou muito rápida, mano. Cara, que dia pra tá viva, tá? iFood alerta. Seu veículo não corresponde ao cadastrado. O veículo cadastrado é bicicleta. Bicicleta. E assim, eles não estão questionando. Talvez. Eles estão olhando pra minha bicicletinha e estão falando que é uma moto. Nem eu considero tanto assim a bicicleta. Porque aqui eu só vejo duas opções. Ou os clientes confundiu a bichona, né? E ficou marcando lá na avaliação que eu tava de moto. Ou eu sou simplesmente muito rápida. E eles identificaram lá que... correm. Ele fala, pode atrapalhar a saúde da sua conta, hein? Eu fui ver esse negócio saiu de conta. E nisso eu acabei descobrindo outra coisa. Uns dias atrás eu fiz um vídeo falando que quebrou a corrente da minha bicicleta na primeira entrega, né? Pois é, aparentemente, esta imagem que eu mandei pro suporte não é o suficiente pra ver onde tá o problema da bicicleta quebrada num formulário que eu falei, problema na corrente. E eu tomei uma bangalada do iFood. Mais umas bangaladas dessa eu perco a conta. Já tô trabalhando na pior. Eu não tenho confiança que se minha bicicleta quebrar, eu posso mandar pro suporte e falar, quebrou esta merda. E eu não posso fazer as entregas também, que senão ele fala que eu tô andando de moto com a minha bicicletinha. Exatamente, eu deveria fazer. E aí, juntando isso com um monte de coisas, eu tive um surto e mandei um Reclame Aqui lá bem detalhado, explicando lá toda a situação e dizendo para eles, olha, eu não aguento mais esses abusos aí por parte de vocês. Vocês deveriam ter uma equipe para poder atender o entregador, para poder tomar como verdade as coisas que acontecem aqui na plataforma, como o caso de entregador de bicicleta estar rodando de moto, que não é o meu caso, e esses casos aí de sugarem a saúde da conta e também sugarem a pontuação do score, por problemas que não são ocasionados pela minha pessoa, o entregador, e sim pela própria plataforma do iFood. A gente faz o que o suporte manda. Se não mandou devolver, por que eu tenho que voltar na loja? Estão entendendo? E aí eu mandei um Reclame Aqui, comentando esses casos, e falei para eles que iria correr atrás dos meus direitos, que iria botar na justiça, e que eu só quero o mínimo de dignidade, assim como todos os entregadores. Vocês não vão acreditar, não passou 2 semanas, o meu score, ele caiu para 2, de 3 caiu para 2, mas a saúde da minha conta, ela voltou ao normal. Ela ficou boa. Ou seja, eu acho que alguém ali de fato atendeu ali o meu pedido, né? Alguém de verdade leu a minha reclamação contra a empresa e, para evitar esse possível processo, reativou ali a minha saúde da conta para o máximo, que estava no vermelho.
Porém, desde então, eu não rodei mais no aplicativo, porque o meu psicológico ele não permite mais. Sabe, eu já presenciei muitos acidentes aí na rua e é um negócio complicado, sabe, é insalubre. Às vezes está chovendo, ou então o sol tá muito forte, tem engarrafamento, tem áreas que tem muito cruzamento, é difícil você atravessar a rua. E eles dão um tempo para você chegar até o ponto de coleta. Se você não chegar, além de perder a corrida, você não vai poder contar com aquele dinheiro daquela rota, você também perde nota. Você perde ponto no seu score, e isso é muito complicado. Porque numa brincadeira dessa, a pessoa acaba perdendo a vida. E o iFood ele não tem amor à vida alheia. Não tem. Aí agora eu peço até ajuda aí dessa galerinha aí da lacração, né? Cadê? Vocês vão fazer alguma coisa? O pessoal da cultura woke, o pessoal dessa galera aí que gosta de se vitimizar na internet. Cadê? Vamos se manifestar, pô, contra o iFood. Deixem de comprar. Deixem de fazer suas compras lá no iFood. Boicotem o iFood. Aproveitem aquelas promoções de R$1, onde o iFood não vai estar ganhando nada. Eu sou um ser humano, trabalhador, honesto, gentil, não utilizo gírias quando vou trabalhar. Na verdade, nem gosto desse papo de gíria, eu acho coisa de gente sem cultura, e eu me sinto prejudicado pela plataforma. Eu não consigo mais contar, né, com o dinheiro da plataforma para poder ter o meu sustento, porque o meu psicológico ele foi completamente abalado. Isso não existe. Eu descobri que cada bairro o algoritmo funciona de maneira diferente. Como é que vocês me explicam? Quando eu morava no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, às vezes eu tinha 5 minutos para pedalar 2 km até o Subway. Certa vez eu recebi uma rota para ir até o McDonald's e eu tive apenas 9 minutos para chegar até lá. Impossível, impossível. Eu estava muito focado nisso, sabe? E eu pedalei muito, fiz um esforço sobre-humano. Graças a Deus eu consegui chegar íntegro no local de coleta, mas foi muito complicado. Olha, eu me sinto um idiota, eu não sei nem o que falar quanto a isso. Eu gostaria que o senhor Diogo Barreto pegasse uma bicicleta aqui no centro de São Paulo e tentasse fazer uma entrega, para ver se ele chega inteiro no local, se ele consegue chegar a tempo. Gostaria que ele se manifestasse de alguma maneira, ele só gosta de falar bonito aí na internet. Olha, foi a gota d'água para mim quando eu morava no Rio de Janeiro e eu estava pagando uma conta na lotérica. E aí tocou o aplicativo para pegar um mercado ali do lado, que era o Mercado Extra, e o aplicativo me deu 2 minutos. Eu tive que correr, amarrar a bicicleta, correr para dentro do mercado e escanear o QR Code. Aí como é que vocês me explicam? Hoje em dia eu morando em frente a um supermercado, em frente mesmo, é só atravessar a rua, o aplicativo me dá 10 minutos para ir lá no mercado, pegar o pedido e escanear o código. Se vocês forem no canal do Ralph MT aqui no YouTube, que é um motoboy de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, ele tem lá uma live que ele fez com esse camarada aí, que é o atual presidente do iFood. E lá ele diz o que ele acha do tempo de coleta, das rotas duplas, né? Ele diz que é como um serviço de táxi. Ou seja, ele compara a classe de mototaxistas, de ciclistas como táxi, que pode ficar à livre disposição da plataforma para pegar quantas entregas agrupadas forem. E como se não bastasse esse absurdo, ele ainda desafiou qualquer um a debater com ele essa questão do tempo de coleta, dizendo ele que não oferece nenhum risco, nenhum perigo para ninguém. Olha só, entende uma coisa, eu vou falar de mim. A primeira entrega a gente nunca esquece, né? A minha primeira entrega do iFood, eu era tão pilhado de o pessoal falar, se demorava a deslocar a rota. Se você não chegar no estabelecimento a tempo, a tua rota vai para outra pessoa, você vai ficar de castigo 4 horas sem receber a entrega. E era verdade, em 2019. Era exatamente no relógio, 4 horas o castigo pela rota deslocada. Uhum. Então, quando eu recebi a primeira entrega do iFood, eu botei a minha vida em risco da população, para sair igual um maluco. Concordo. Para não deslocar, eu saí igual um maluco. Então, assim, eu acho inútil. Não pode, não pode ser por assim. Eu conheço, eu te falo aqui. Hoje não tem mais isso, né? O quê? 4 horas, essas coisas. Você não tem a total autonomia. Se você rejeitar muito, você fica meia hora. Isso, mas não são 4 horas. Que eu acho também injusto. Isso. Mas, assim, eu conheço entregador que já foi, na primeira entrega por aplicativo, ele já sofreu um acidente. Na primeira entrega da vida dele, ele sofreu um acidente, porque o tempo de coleta te coloca o medo de você ser deslocado, de você ir igual um maluco. Talvez sair... tempo de coleta.
uma sugestão, tá? Tempo de coleta, pode colocar. Mesmo que demore 5 horas para o produto ficar pronto, coloca. Mas não coloca nenhum tipo de castigo. Não coloca deslocamento de rota. Então, bota o tempo de entrega e dá o tempo pro cara. Até porque o tempo, às vezes, não bate com o do GPS. E quem calculou esse tempo, às vezes, não tem a noção da estrada que a gente vai pegar, do que vai estar no meio do percurso. Às vezes, esse tempo não é suficiente e ele é deslocado por culpa do tempo que é curto. Conselho, bota o tempo de coleta, mas não desloca a rota se o rapaz não chegar a tempo. Mas, Rafa, tem só uma coisa que eu acho perigoso que você está falando. Eu não concordo em nenhuma hipótese, e eu topo fazer um novo bate-papo desse e te trago os números e como funciona. Que o tempo para você se deslocar de onde está até o restaurante te coloca numa situação de risco. Isso não é uma verdade. Não, coloca mental. Não, peraí, mas vamos começar do básico. É uma pressão, não, você saber que vai ser deslocado. Mas peraí, vamos começar do básico. A gente cria uma rota, que é uma rota que qualquer um pegaria via de regra. Você pode ir um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda. Isso não vai atrapalhar. Ele é um Waze, cara. Pensa no Waze. É um Waze. Nada mais do que isso. E se você atrasar um pouco, isso não é um problema. Agora, você tem um deslocamento de 10 minutos e você leva 30... Me desculpa, um acidente não aconteceu por causa do iFood. Não é o iFood que coloca pressão nisso. Pô, a pessoa sente no psicológico, mas o que mais eu posso fazer? Eu tô dizendo, a rota que você vai fazer respeita um tempo que é um tempo ok. Ninguém tá pedindo pra você correr. Assim, se alguém um dia dizer que o nosso tempo gera uma velocidade acima do necessário, eu desafio essa pessoa a trazer aqui e me mostrar. Não existe isso. Posso te dar uma visão? Claro. Vamos lá. Eu sou entregador por aplicativo. O tempo para mim significa tudo, correto? Uhum. Se o iFood me dá 10 minutos para chegar no estabelecimento, eu quero chegar em 5. Não precisa. Calma. Eu quero chegar em 5, porque eu quero chegar lá, pegar a entrega, fazer para me ficar livre para fazer outra. O que eu te digo sobre a relação, eu sei que eu tenho noção que aquele restaurante ele demora. Tem uns que não demoram, outros demoram. Mas aquele ali eu sei que demora. Então eu quero ter a opção de não ter que sair em 10 minutos até lá. Eu quero demorar 15. Porque aí eu vou chegar lá e vou esperar menos. Só que eu não posso fazer isso. Eu sou obrigado a ir para o restaurante e ter que esperar lá próximo do restaurante, porque eu sou obrigado a chegar lá, senão vai deslocar. Entendeu agora? Mas eu entendo o problema. Eu só quero dizer que não é a informação que o iFood passa para o entregador que gera um acidente. Não é. A nossa informação é a informação normal de um Waze normal e um atraso porque foi eu também não disse na avenida isso. da direita, mas parecia. O que eu disse é o seguinte: acaba virando na cabeça dos entregadores que ele recebeu a entrega e ele tem que ir rápido, porque ela pode ser deslocada e ele ficar sem a entrega, porque isso acontece. Mas vamos separar as coisas de novo, vou insistir. Não existe nenhuma comunicação que chega que gera isso. Se uma pessoa toma a decisão de falar eu vou em 5 quando eu posso ir em 10, é uma decisão dela. Não tenho comunicação minha, vai correndo, chega rápido, acelera. Não existe isso. Não, com certeza. É isso. Então, a gente sabe. Agora, a questão da espera, de novo, eu adoraria que fosse 0. Mas quem tem que regular... Claro, para mim é 10 vezes melhor, porque, por exemplo, eu tenho muito mais eficiência com o entregador. Mas quem tem que regular isso é o restaurante e o cliente. Eu não consigo entrar nesse negócio aqui. Você falou que a Log faz assim, você sempre teve essas experiências. Não faz mais, ela não faz mais serviço de delivery, porque a Lalamove acabou com eles. E quer acabar com vocês também. Essa questão do tempo de coleta, minha gente, quando eu mudei de cidade, eu percebi o seguinte: aqui atualmente onde eu moro em São Paulo, aqui tem um McDonald's na esquina da minha casa, a 300 metros de distância. E sabem qual é o tempo que o iFood dá para mim chegar até lá? Eu já fiz esse teste. Ele dá de 10 a 11 minutos, 300 metros de distância. Como é que vocês me explicam isso? Aí lá no Rio de Janeiro, em Jacarapaguá, estando a 2,5 km de um, cheio de curvas, e o outro a 3 km, somente uma reta em forma de L, 2 retas, eu tenho 9 minutos. Olha, isso não faz o menor sentido. E olha que eu já testei vários bairros e municípios diferentes. Não existe comunicação clara e transparente por parte do iFood. Não faz o mínimo sentido. Eu morava no Rio de Janeiro, em Jacarapaguá, e estando a 3 km de distância do McDonald's mais próximo, eu tinha 9 minutos para chegar até lá.
Isso quando eu estava na minha casa. Aí para um outro ponto, para o lado oposto, também tinha outro McDonald's. Esse ficava um pouco mais perto, ficava a 2,5 km. E o tempo de deslocamento era o mesmo. E aí, como vocês me explicam, agora morando a 300 metros do McDonald's, eu tenho 10, 11 minutos para fazer a coletagem. Ou seja, tudo isso varia de acordo com a localidade. Quer dizer, numa linha reta, tranquilo, eu vou ter 10 minutos, mas eu vou ter tempo suficiente para chegar até lá. Mas e quando eu moro totalmente distante? Tem que fazer várias curvas, tem que pegar vários sinais, atravessar várias ruas, vários cruzamentos. Aí como é que eu faço para chegar lá em 9 minutos? Teletransporte do Goku? Teletransporte quântico, seu Diego Barreto? Mas é claro, não é o senhor que está arriscando a sua vida para chegar até uma coleta. Somos nós. O senhor deve ter um salário milionário, deve comer caviar todos os dias, deve morar numa cobertura aí no centro de São Paulo, ou na região mais nobre. Esse vídeo aqui não é apenas uma videodenúncia contra o iFood, é também um documentário meio que definitivo para que todo mundo que trabalha com iFood, ou que já trabalhou, ou se sente prejudicado pela plataforma, possa ter aqui a sua voz. Então eu peço encarecidamente que todos vocês aí que sejam entregadores, que vocês deixem aqui seus relatos nos comentários, por favor, se manifestem, me ajudem, se ajudem também. Não adianta um monte de influenciador ficar falando sobre a plataforma aqui no YouTube se vocês não tocam nos principais problemas do aplicativo. Eu vejo a galera reclamar de tudo, mas até hoje eu não vi ninguém falando disso, minha gente, pelo amor de Deus. Não faz o menor sentido você arriscar a sua vida, sair feito um louco para fazer uma entrega. A sua vida não vale R$6,50, a minha vida não vale R$6,50, não vale. E esse camarada aí, presidente do iFood, ainda teve a cara de pau de falar na live aí com o Ralph MT, que o tempo de coleta ele é calculado aí pelo Google Maps, ou seja, uma simulação que não leva em conta ladeiras, túneis, engarrafamentos e etc. Sinal também não existe, na verdade, você tem que ultrapassar o sinal, tem que infringir a lei, né? Ou seja, o iFood ele está autorizado ali a infringir a lei. Eu até me pergunto se ele não recebe ali algum tipo de porcentagem dos governos aí das grandes cidades pela questão das multas aí que os entregadores recebem, né? Porque não é possível. Quem tem que definir o tempo de coleta ali é o próprio entregador. Eu entendo que, por um outro lado, isso aí tá protegendo a plataforma de entregadores fraudulentos que podem, de repente, estar fazendo entrega em 2 aplicativos ao mesmo tempo. Uma coisa que muito ocorreu aí na problemática de 2020, né? As pessoas avacalhavam mesmo, tinha sorvete que chegava derretido e etc. Mas a gente não pode pagar pelo erro dos outros, não. Eu acho que deveria ser contra a lei esse tipo de prática. Nem mesmo um botãozinho ali você tem no aplicativo para informar, olha, eu vou me atrasar um pouco, preciso de um pouco mais de tempo. Um botão ali para informar engarrafamento, sinal fechado, acidente, etc. Não tem, você não tem a mínima comunicação com a plataforma. É uma coisa assim, surreal. Não existe comunicação clara e transparente. Você é obrigado a ficar surtando sozinho. E aí a sua saúde vai para o espaço, como aconteceu comigo. Eu estava em forma, estava magro, estava com a barriga trincada e agora eu estou aqui barrigudo, estou gordo. Não tenho mais ânimo nem para pedalar à toa. Quem dirá para fazer essa merda de iFood? Eu achei o canal de um rapaz aqui no TikTok chamado Barba. O canal dele, se não me engano, o nome é Barba Tá na Pista. Que eu achei muito interessante a prática dele em relação a essa questão do tempo de coleta. Quando ele chega no estabelecimento e o pedido não está pronto, ele chama lá gentilmente o gerente e explica a situação. Olha só, eu não sou entregador próprio de vocês, estão entendendo? E eu estou perdendo meu tempo aqui. Então peço por gentileza que vocês aprontem aí o mais rápido possível esse pedido para que eu possa levar. Porque eu não sou obrigado a ficar esperando, isso é uma prática errada. E para quem não sabe, existe sim um botão ali no aplicativo da pessoa que está recebendo o pedido ali, o estabelecimento. Ela tem um botãozinho ali no aplicativo do iFood para restaurantes, onde você pode estar definindo ali o tempo que você vai levar para preparar aquele pedido. Mal toca o pedido do iFood, o motoboy já tá na sua porta.
Pois é, gente, hoje eu vou dar uma dica pra vocês que isso estava acontecendo comigo e uma amiga minha me deu uma dica e eu vou mostrar pra vocês. Olha, vocês vão entrar pelo Google, aqui ó, no gestor de pedidos. Por quê? Lá pelo aplicativo não tem todas as coisas que tem aqui. Então, você entra por aqui no gestor de pedidos. Olha, tá vendo? Aqui. Antes, gente, vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, configurações, ajustes, né? Aí, você vai aqui, ó. Gestão de loja. Aí, aqui, ó, tem tempo de preparo manual, tá vendo? Isso daqui meu, gente, tava assim, ó. Tava desse jeito. Aí, o que que acontecia? Como eu tava assim, desligado, o iFood, minha filha, tocava o pedido depois de 2 minutos, 3 minutos, o motoboy tava aqui na porta. Aí, uma amiga minha veio e me falou, né, dessa função aqui, da gente entrar pelo gestor de pedidos, tal, e colocar o tempo que a gente quer. Aí, eu coloquei 20 minutos. Depois disso, o motoboy chega aqui depois que eu coloco pronto, e aí ele ainda demora, sabe? Fica procurando e demora pra vir. Então, gente, é aqui. Eu coloquei 20 minutos, até vou pôr 10, porque às vezes até demora muito pro motoboy chegar. Depois, gente, que eu mudei isso, o motoboy tá demorando pra chegar aqui, entendeu? Então, ele vem, eu coloquei 20 minutos. Mas assim, eu coloco, aqui é rapidinho pra montar as coisas, né? Que é coisa congelada, tal, pouquinho tempo no micro-ondas. Aí eu vou lá, coloquei 20 minutos agora de tempo de preparo. Manual não sabia disso, vocês têm que entrar pelo gestor de pedido. Eu mostrei, né? Não é aquele lá, gestor de pedido iFoods, aquele vermelhinho, não. É o roxinho, vocês viram, né? Aí vocês entram por ele e colocam isso. E aí o motoboy só tá chegando aqui depois que eu monto o meu pedido. E aí é só apertar o botão e chamar o entregador, minha gente. Não tem nenhuma dificuldade. Eu tinha perguntado isso para algumas pessoas assim independentes que vendem comida em casa e elas me confirmaram. E aí depois, quando você vai assim para uma loja tipo McDonald's fazer uma coleta, tem aquela aglomeração de entregador, aquela confusão toda. E aí você chama gentilmente ali o responsável e pergunta sobre essa questão, ele desconversa, diz que não existe, que não tem como. Mas na verdade tem como sim, gente. Tem como sim. Aí esse entregador que eu acabei de falar aqui, sobre o canal dele, o Barba, ele usa um megafone para falar ali em frente ao estabelecimento: olha, eu não sou entregador da casa. Eu não sou obrigado a ficar esperando. Por favor, cadê o meu pedido? Só quero trabalhar. Gente, eu achei isso genial, sabe? Eu só não tenho psicológico para fazer isso hoje em dia. E hoje em dia, graças a Deus, sou uma pessoa muito calma, muito pacífica. Porque eu já tive a minha versão, assim, de ser mais nervoso, ser mais estressado, mas eu dou graças ao Pai lá em cima que ele me curou desse sentimento ruim. Ele me curou desse ódio, dessa raiva que eu carregava no meu peito, sabe? Sobre pessoas, sobre tudo na vida. Eu era um cara muito revoltado. Hoje em dia, se eu fosse fazer isso aí que esse cara chamado Barba faz, pô, ia dar merda. Ia dar merda, ia dar problema, ia sair pancadaria, tá entendendo? E o mesmo, esse rapaz, o Barba, ele fez com uma cliente que ficou reportando no iFood que ele não estava no local. E isso já aconteceu comigo já, minha gente. Eu peguei um pedido no McDonald's e fui fazer a entrega um pouco mais à frente ali. Era um prédio, era no segundo bloco. A cliente não queria descer. O porteiro também foi um tremendo de um babaca comigo. Eu só pedi ele para interfonar para o apartamento. Ele ficou me sacaneando, dizendo para tentar ligar para a cliente, mandar mensagem. Perguntou meu nome, eu falei: meu nome não interessa, cara, eu sou entregador aqui, eu quero entregar. Depois eu fui descobrir que esse porteiro, ele também fazia entrega. E o cara queria, ainda por cima, me explicar como fazer meu trabalho. Olha só que situação. Aí acabou que ele não interfonou. Eu fiquei só de discussão ali via mensagem com a cliente. E o tempo todo eu recebendo mensagem de suporte do iFood dizendo o seguinte: tenho boas notícias para você. A cliente avisou que está a caminho para buscar o pedido. E eu lá o tempo todo discutindo com o robô do iFood, esse tal de Joe. A cliente não está aqui, a cliente se negou a descer, a cliente não quer descer. Cheguei até a fazer print e mandei para o Joe. Mas como eu já falei para vocês, não tem atendente real ali. Se trata de um robô e o robô não consegue entender essas coisas. Ele não foi criado, não foi colocado uma inteligência suficiente nele para ele poder compreender essas coisas. Nem nisso o iFood se esforçou para poder criar uma boa inteligência que pudesse entender ali que nem um ser humano.
a foto, o print do que está sendo dito. Aí eu fiquei nesse impasse e finalmente o Joe cancelou meu pedido. E nisso a mulher discutindo comigo, dizendo que pagava caro na entrega, que era obrigada a subir, que estava trabalhando de home office, né? E ficou nisso aí mesmo. Foi um pedido de R$68 dela que foi pro lixo. E o iFood nessa época já estava deixando bem claro para os clientes que não teria reembolso nesse caso. E realmente não teve, a mulher deve ter perdido dinheiro. R$68 jogado no lixo. E quem comeu o pedido foi minha mulher. Depois eu levei para ela até o trabalho dela na época lá. E eu fui almoçar, porque eu não como essas porcarias. Já tive minha época. Acabei de fazer 40 anos de idade e eu tô prezando aqui pela minha saúde. Aí o Barba, o que ele fez? Pegou o megafone e começou a gritar no meio da rua. E filmou e jogou aí na internet, no TikTok, no YouTube, dizendo: ô fulana, teu pedido tá aqui. Você está prejudicando o trabalhador. Realmente, uma pessoa dessa está prejudicando o trabalhador. O cara só queria dar a baixa ali no aplicativo dele para seguir viagem, para poder fazer a próxima entrega. É assim que o pessoal ganha dinheiro. É por quantidade. É por produtividade. Aí é numa dessas que começa essa situação de briga aí, de agressão de cliente com entregador. Pelo amor de Deus. Ano passado, no Rio de Janeiro, no bairro que eu morava, aconteceu de um entregador ser baleado por um policial. E o policial que atirou nele era morador do condomínio onde mora meu melhor amigo, sabe? E depois que eu vi isso acontecer, minha gente, eu fiquei completamente abalado. Eu já nem morava mais nesse bairro aí, sabe? Mas mesmo assim eu fiquei totalmente abalado, porque era sempre alguma coisa que eu ouvia falar do Rio de Janeiro, sabe? Era tiro pra lá e pra cá, tiro no local, tiro no outro. Aí, entregador baleado, olha, isso pra mim foi a gota d'água, minha gente. O cara simplesmente não quis subir no condomínio. Nas reportagens diz que foi prédio, mas na verdade é um condomínio. É um condomínio numa parte muito alta. É uma tremenda de uma ladeira. Você subir na pé já cansa, imagina de bicicleta. Aí eu não sei se esse policial morava num prédio, porque lá dentro também tem prédio. Então, de repente, o entregador, quem sabe, ele até entrou no condomínio e chegando lá, depois de subir toda aquela ladeira, ainda era obrigado a subir em prédio. Logicamente o cara não quis, aí ele voltou para o estabelecimento e o policial pegou o carro, foi até o local, começou a discutir com o cara e baleou ele. E ficou por isso mesmo, até onde eu sei. Eu nem sei qual foi o desfecho dessa história. E o pior de tudo, o cara ainda levou a mulher junto. A mulher dele ainda ficou lá, reprimindo o trabalhador. Por mais que a justiça defenda o negro hoje em dia, eu não acho que foi feita justiça, não. Eu acho que ficou por isso mesmo. O cara foi baleado, ficou lá um tempo em coma no hospital. E eu duvido que esse cara algum dia vai conseguir voltar a fazer entrega, porque o psicológico dele deve estar completamente destruído. E aí, tendo em vista que faltam empregos, faltam oportunidades, o que esse cidadão vai fazer? Ele vai ficar encostado, sem trabalhar? Vai ficar pelo SUS? Vamos ver se você será homem. Põe a mão na minha moto que você vai ver. Põe a mão na minha moto que você vai ver. Você que não tá querendo tirar? Não vou tirar mesmo. Calçada não é sua? Sabe por quê? Põe a mão na minha moto. Sabe por que você não vai tirar? Porque você é um burro. O que mais? Ignorante. Tá atrapalhando a sua passagem aí? Tá. A senhora tava lá do outro lado, venceu o É a minha calçada da minha portaria. Entendi. Não entendeu? Entendi. Você é burro. E a senhora é o quê? Esperta? Graças a Deus. Tô vendo. Ignorância pura. Tô vendo. Eu? Você que tá infringindo a lei de trânsito e dizer que eu que sou a burra, você que é burro, e continua isso aqui. Põe a mão na minha moto que você vai ver o burro. Eu tô pondo. Oh, caraca, tem que ficar repetindo que nem mataca. A mesma coisa? Não põe a mão na minha moto, não põe a mão na minha moto. Eu tô falando com ninguém, irmão. Você tá falando com quem? Tô falando com ninguém, pô. Tu tá sentado aqui embaixo tempão, rapaz. Tu não recebe essa pra subir lá? Tá escrito no iFood que não é pra subir. Subiu o Subiu o cara. Eu tô aqui no alto do morro, fui fazer uma entrega aqui cedo. Lá no McDonald's a gerente me chamou, falou que eu não entreguei a entrega dele. Ele recebeu e falou que não recebeu. Tô aqui na porta da casa dele, vim aqui falar com ele. Nem falar com você que tem idade pra ser meu filho, entendeu, mano? Prefiro falar com a sua mãe, mano. Posso falar com a sua mãe? Posso falar com a sua mãe? É melhor. A mãe tá aí, mano? Melhor, mano. Todo respeito, mano. Pô, nós é trabalhador, cara. Aí tu faz isso, mano? Pô, isso é safadeza, mano.
É teu bolo que você pediu? Pô. É, mano. Boa tarde. Pô, não faz... Pô, mano, não faz isso com o trabalhador não, mano. Você pode fazer o trabalhador perder o trabalho, mano. Você não pode comprar o lanche, tu não pede, mano. Tu não pede. Mas você recebe o lanche, depois você fala que não recebeu? Não, veio errado, você reclama que veio errado, mano. Tu pediu um monte de dinheirão de lanche e fala que não recebeu. Tudo bem, senhora? Boa tarde. Deixa eu falar uma coisa com a senhora. O teu filho tá fazendo coisa errada. Eu sou trabalhador, eu trabalho no aplicativo no iFood. Eu já vim aqui fazer entrega para ele várias vezes. Várias vezes eu já vim aqui para fazer entrega para ele, 2 ou 3 vezes. Hoje eu trouxe um lanche grandão para ele, grandão. O lanche veio certinho. Sabe o que ele fez? Ele falou que não recebeu o lanche. Ele falou que não recebeu o lanche, sabe para quê? Malandragem, recebeu o dinheiro de volta. Aí quem fica mal sou eu. A gerente do McDonald's me chamou e falou, olha só, você entregou esse lanche? Eu falei, entreguei, mas o cliente falou que não recebeu e falou que você ficou com o lanche. Chega aqui na rua do cliente, me depara com essa escadaria, liga pro cliente, o cara fala que eu tenho que descer essas escadas tudo pra ir lá pro final, porque a casa dele é lá a última do beco lá. Vai ficar sem pedido, pai. Indo pra casa, tchau. Aí, ó, pra vocês que querem começar a fazer entrega no iFood, não se anima não, tá, mano? O bagulho é uma bosta, tio. 1 hora aqui já parado, mano. E o iFood não finaliza a corrida. Só fica assim, ó. O bagulho é mó demora pra tocar e quando toca acontece essas presepadas aí, ó. Olha, me agredi aqui, ó. Foi eu mesmo, que dei esse murro nele. Foi você mesmo que deu murro em mim? Foi eu. Foi você mesmo? Foi eu. Tá confirmando, né? Tô confirmando. Porteiro, testemunha, né? Você não vai subir não, pedindo. Olha, quando tá, bota em mim, ó. Quero... Por que você não quer entregar meu lanche na minha casa? Porque eu não sou obrigado a subir, minha senhora. Eu posso deixar no elevador. A plataforma não obriga a gente a subir. Não deu essa opção, não. Você não deu essa opção? Não. Não deu essa opção. O que eu fiz, senhora? Não, enquanto a senhora não passar o código. Só posso te dar o lanche se a senhora me der o código. Como é que eu vou te dar um lanche sem finalizar ele? Tá, e tem uma filha pequena dentro de casa. Eu também tenho uma filha pequena em casa me esperando também. Só não tô, quem tá gritando é você, gente. Você que é maluca, quem tá gritando é você. Cara, sai da porta da minha casa. Não, eu tô na rua, não tô na porta da sua casa, não. Não vou sair. Então eu quero entregar o pedido. Se quiser receber, o problema é seu, já tá pago. Ué? Você vai continuar? Ué? Ah, vai? Vou continuar, tô fazendo o quê? Tô só aqui pra entregar o pedido. Eu ligo pra polícia. Pode ligar, sou bandido não, sou trabalhador, porra. Tem documento aqui, vou esperar, tá? Eu não quero liberar minha mercadoria. Cliente aqui não quer me dar o código. Eu falei que ia passar não o código quer me dar o código. Veio de ignorância comigo. Veio de ignorância. Olha o que ela fez aqui com a mercadoria aqui, ó. Aqui, ó. Segurança viu, veio de ignorância comigo. Eu não sou obrigado a subir. Esse entendeu? Olha essa aqui, papai. Posso ligar? Pegar aqui, ó. Deixa eu abaixar aqui. Deixa eu abaixar. Pegar aqui na drogaria, entregar no Campo Belo, depois pegar em outra drogaria, entregar no Itaim Bibi, depois no Jardim da Glória. R$27, 18. Tá certo essa conta aqui. Vamos ver se essa conta aqui tá certa. Bora ver. Então bora lá fazer as contas, né? 18,35, que é a quilometragem, vezes 1,50, que é o valor do KM. Já deu 27. Opa, já tem alguma coisa de errado aí. Só a quilometragem já tá dando o valor da entrega. Então acabou, já tá errado, totalmente errado. Cadê os valores adicionais por cada rota que a gente pega a mais, que essas rotas duplas? Pera aí, que eu não ouvi nenhum comunicado falando que parou de pagar R$3,50 por cada rota adicionada. Apareceu alguma coisa aí no aplicativo de vocês falando que rotas múltiplas agora não paga mais? Se liga, iFood, essa rota aí você tem que pagar mais R$10,50. São mais 3 endereços aí, cada um a R$3,50. Ou você acha que a gente já não percebeu que você não tá pagando mais rotas múltiplas? É o que eu falo, você que é besta que aceita essas coisas. Porque quando toca no meu aplicativo é rejeite na certa, é red. Tô aqui, a mulher tá falando que eu não tô na porta porque ela não quer descer, tá me forjando no iFood. Emily! 229-409! A tua entrega tá aqui embaixo! Você
tá dizendo que eu não estou no local pro iFood. Eu estou no local. Vai vir a tropa. Você está prejudicando o trabalhador. Vai dar merda. Olha, vocês querem ver uma coisa aqui? Quando começou esse lance de subir em prédio, minha gente, eu subia direto. Eu entregava na porta da pessoa, sempre fui muito cordial, muito educado, estão entendendo? Eu não falo gírias. E sabe o que aconteceu comigo? Depois de um ano fazendo isso, subindo, descendo direto, ficando exausto, eu comecei a receber um monte de dislikes. Um monte. Sabe o que é um monte? Um monte. A ponto do meu score 3 ir lá para baixo, cair pro 2. Simplesmente pelo meu visual. O meu cabelo é comprido e a minha barba é de judeu. Isso é motivo para levar dislike por acaso? Mas enfim, eu fazia em média 10 a 15 entregas por dia. E depois de uma semana isso totalizava aí às vezes 70, 80 entregas. E quando eu via a quantidade de dislikes, eu achava isso um absurdo. Até que chegou o ponto que eu parei de subir. Eu falei, não, chega. O que adianta ficar subindo para receber esse monte de dislike aí? Nem gorjeta esses canalhas não. Aí hoje em dia o iFood diz que retém, né, esse tipo de dislike. Mas é mentira. Não retém não. Tem gente que dá dislike para você à toa, de graça. Eu até achava que era por causa do McDonald's, porque às vezes o pedido chega pingando, porque eles colocam tudo dentro de um saco, o copo de refrigerante dentro de um saco, e apesar de ter uma proteçãozinha ali, o gás faz essa tampa ceder e começa a vazar tudo. Muitas vezes eu cheguei no cliente e aí estava tudo completamente molhado, não dá nem para comer aquele lanche. Já imaginaram um hambúrguer molhado? Batata totalmente molhada? Não dá. E a empresa não faz nada para mudar aquilo ali. Em virtude dessa situação, muitos motoboys, muitos entregadores acabaram aderindo a não coletagem no McDonald's. A empresa segue um padrão, mas esse padrão não é o correto. Eles insistem em persistir ele no erro. E aí quem se dá mal somos nós entregadores. O que custa colocar uma latinha de refrigerante de suco ali, igual faz o Burger King? Pelo amor de Deus. Aí, rapaziada, ó, dá um ligue. É por isso que nós fala, mano, ó, não aceita McDonald's, rapaziada. Isso daí a gente tem que se juntar, tio, e não vai pegar pedido no McDonald's. Olha como que os caras mandam o bagulho, mano. Manda o refrigerante nesses copos, mano. Toda vez, rapaziada, toda santa vez que eu retiro o pedido no McDonald's é isso aqui, ó. Toda vez. Aí às vezes o cliente acha que a culpa até é nossa, mano. Mas não é, mano. Eles mandam o copo totalmente desembalado, rapaziada. Aí chega aqui, ó, o pedido todo virado. Aí o cliente tem o direito de ficar bravo mesmo, mano. Ele vai ter todo o direito de ficar puto com a comida dele. Mas isso daqui não é culpa nossa, rapaziada. Isso daqui é culpa do McDonald's, tio. Aí, rapaziada, vamos se juntar, tio. E não vamos mais pegar pedido no McDonald's, mano. Até os caras mudar essa forma de mandar refrigerante deles, mano. Agora eu quero relatar aqui a questão do QR Code, né? O que acontece? O QR Code ele foi uma atualização ali colocada pelo iFood, se não me engano ali no comecinho de 2023. Pelo menos na cidade que eu estava na época, né? Que é do Rio de Janeiro. E ele funciona da seguinte maneira. Você chegou no estabelecimento, você tem que localizar esse QR Code, abrir a sua câmera e escanear ele. Só depois disso que você vai poder dar a sua chegada. Apesar de que no começo dessa situação aí, você escaneava e a sua chegada já era automática. Passou um tempo, teve outra atualização, você escaneia e depois você dá a chegada. Aí eu te pergunto, se vocês me acompanharam até aqui, vocês vão lembrar do que eu falei lá na frente, da questão do tempo de coleta, né? Aí me explica o seguinte, como é que o entregador vai se deslocar até o local da coleta? Muitas vezes ele chega em cima da hora e vai ter ainda que correr atrás desse QR Code, que nem sempre está num local assim visível. Porque um detalhe, o QR Code ele é meio que exclusivo de farmácias e supermercados. Eu não me recordo agora se eu cheguei a pegar pedido em algum outro local que tinha esse maldito QR Code. Mas aí vamos supor, a farmácia, ó, vou dar um exemplo aqui que aconteceu comigo. Olha, eu estava em Madureira, Rio de Janeiro, Zona Norte, e tocou uma farmácia na região da Praça Seca, Jacarepaguá. É uma reta.
Só que são alguns quilômetros, bota aí 2 ou 3, dependendo da parte que você tiver. E chegando nessa farmácia, cadê o QR Code? Eu tive que pedir o atendente lá, ele não me deu atenção, eu insisti e falei, olha só, vou te explicar aqui a minha situação. Eu preciso escanear esse QR Code aqui no prazo de 2 minutos. O iFood trabalha assim. Eu me desloquei de Madureira até aqui, de bicicleta. Eu me cansei bastante. Se eu não escanear esse QR Code em 2 minutos, o pedido vai sair da minha tela e todo esse esforço teria sido em vão. Eu não estou aqui para trabalhar de graça, então por favor faça o seu trabalho, abre o QR Code ali para mim no computador agora, por favor, não posso esperar você terminar o seu atendimento aí com o cliente, deveria ter outra pessoa aqui para fazer isso, ou esse código deveria estar aqui na parede, tá entendendo? Para que eu possa escanear. Se você se negar, isso eu falei para o atendente, se você se negar a colocar esse QR Code aqui, você me deve R$6,50, que é a taxa de entrega do iFood, que eu não vim até aqui à toa, não sou palhaço, não sou idiota, não sou imbecil. E eu vou ser obrigado a reportar essa situação aí para o seu superior, para o seu gerente. Gente, eu perdi a cabeça com a pessoa, porque eu já cheguei lá, porra, cansado, já com falta de ar, com as pernas doendo, e para piorar estava chovendo. E se eu não escaneasse esse maldito QR Code, simplesmente o meu translado seria perdido. O que eu acho um absurdo por parte do iFood. Isso é culpa do iFood, minha gente. Depois de muito custo, a infeliz lá da atendente colocou o negócio na tela, eu escaneei e consegui fazer a coleta, que era para um prédio ali próximo. Aí o que aconteceu depois disso? Era prédio. Eu já estava cansado, exausto e estressado. Eu não subi. Eu não queria nem mesmo papo com o porteiro. Depois desses estresses aí que eu tive com o porteiro, esse lance que eu contei da mulher que fez o mesmo comigo que fez com o Barba, de reportar para o iFood que o entregador não está no local, sendo que você está na porta. Eu estava apenas me comunicando ali com a cliente via chat, e depois de muito custo ela desceu. Aí ela perguntou por que você não falou com o porteiro, porque não interfonou. Eu falei, porque simplesmente o contato entre o entregador e cliente é via aplicativo. Eu não sou obrigado a tocar interfone, e também não sou obrigado a dirigir a palavra para o seu porteiro, porque os porteiros ultimamente não têm respeitado o entregador, o que é uma grande realidade. Aí, resumindo, minha gente, sabe qual foi o saldo dessa brincadeira? Eu tomei dislike do estabelecimento, da farmácia, e tomei dislike da cliente. E aí, gostou dessa, iFood? Gostou dessa, seu Diego Barreto? E aí, como fica o psicológico do entregador? Igualzinho os gráficos do iFood, totalmente vermelhos, no vermelho. Seu Diego Barreto, você é um canalha, você é um covarde. O que você faz é abusar dos seus trabalhadores. Alô, Ministério Público, Polícia Federal, vamos investigar isso. Tá tendo dupla penalização de tudo que acontece no iFood, além de arbitrariedade. Agora a minha conta está aqui no vermelho, ó. Vamos lá. Eu quero saber o seguinte, problema no veículo. O que eu deveria ter feito? Fui feito. Tem tudo filmado e printado. O sistema do iFood, que é um lixo de suporte, e não faz o que tem que ser feito. E mesmo sendo feito, eles penalizam. Fui penalizado 2 vezes. Porque eu fui penalizado quando deu problema no veículo. Eles botaram eu 12 horas parado, 15, 20 minutos parado, e agora estou me penalizando de novo. Dupla penalização. Isso é crime. É contra o Código Civil. Vamos lá agora. Problema na coleta ou na entrega. Vamos lá. Me explica aí, qual foi a loja, a hora, a nota fiscal e o número do pedido? Porque eu tenho tudo registrado que deu problema ou que não deu. Seja mais específico. A sua falta de especificação te torna um canalha mentiroso, é o que tu é. Canalha e mentiroso. Tanto é que se a gente for nas tuas entrevistas, Diego Barreto, só tem mentira, tu é um mentiroso. Vamos lá. Outro problema. Problema com pagamento. Me diz aí qual foi o pagamento, nota fiscal, estabelecimento e hora, Diego Barreto, presidente do iFood. Seu mentiroso, canalha, você é um mentiroso e canalha. Você tem que ser investigado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público. Tu tem que ir preso pelo que você está fazendo com milhões de trabalhadores. Você está rasgando a Constituição, você está rasgando o Código Civil e você está rasgando o Código Trabalhista. Você é um canalha
covarde, e o seu tempo de cair não está demorando. Você vai cair. Nós, entregadores, motoboys e bikes, vamos te derrubar, seu canalha. Aí uma outra situação que aconteceu comigo, isso já quando eu tinha mudado de cidade, que foi o seguinte: eu cheguei em outra farmácia em São Paulo para fazer a coleta, e aconteceu o seguinte: chegando no local não tinha QR Code, graças a Deus, mas tinha um outro problema. Não tinha o remédio do cliente. O pedido seria cancelado. O que eu já fiz? Já acessei ali o suporte do iFood e informei. A atendente informou que o item solicitado pelo comprador está em falta. Ok, só que aí nesse meio tempo você tem que aguardar um tempinho ali até o Joe ser liberado, até ele te responder. Não é tão rápido assim. E se nesse meio tempo a loja cancelasse o pedido, tirasse o pedido da minha tela, eu não iria receber o valor do translado. E sim, eu tinha pedalado bastante, gente, para chegar até essa farmácia aí. Bota aí 2,5 km. E nisso eu já tinha explicado para a atendente da farmácia: olha, por favor, não cancela aí o seu pedido na tela, porque eu preciso informar aqui o iFood pelo meu celular o que aconteceu, que não tem o produto, porque se você cancelar aí na sua tela, eu vou perder o meu tempo de pedal. Eu vou perder o valor de translado que eles pagam, que é metade do valor da entrega. E eu sou merecedor dessa taxa, porque eu não sou palhaço de ter vindo lá de baixo da avenida para cá, para chegar aqui você simplesmente apertar um botão e eu não conseguir passar essa informação para o iFood. Para vocês verem, gente, olha só que absurdo que o iFood faz. Ele coloca a gente num jogo de cintura. Não tem outra palavra para eu poder definir bem isso aqui. Aí mais uma vez eu comecei uma discussão ali com a atendente, a mulher dizendo que isso ia atrapalhar o sistema dela, que ela ia tirar fora. Eu falei: olha só, se você tirar fora, você me deve R$4. Tá, eu não sou palhaço, eu vim de longe pra cá, já te expliquei tudo, você nem empatia tem. Se você apertar esse botão, você me deve R$4. Eu vou pedir para falar com o seu gerente também, porque isso é abuso. Não custa nada você falar o que eu tô te pedindo para fazer aqui. É só para você aguardar enquanto eu termino meu procedimento aqui. Quando eu terminar, você vai lá e cancela e tira meu pedido da sua tela. É simples. Aí eu pergunto para vocês, meus caros ouvintes, tem como trabalhar no iFood? É possível? Gente, não dá. Eu, pelo menos, eu não consigo mais. Só de eu pensar que eu tenho que me locomover rapidamente até o local de coleta, e depois tenho que correr mais um pouquinho para fazer a entrega até o cliente. Tenho que chegar dentro do horário estabelecido pela plataforma. Se eu atrasar um minutinho que seja, eu vou perder pontos na plataforma. E uma coisa que eu não falei aqui até agora é que quanto menor a sua pontuação na plataforma, menos entregas você recebe. Ou seja, eu querendo trabalhar, levar o meu sustento para casa, saindo de casa às 7 horas da manhã, que era o horário que eu pegava, e voltando para casa às 7 horas da noite, 12 horas de trabalho, sendo que às vezes eu parava para almoçar e às vezes não, isso tudo depende do meu score. Se ele não tiver em 3, eu não vou receber entrega suficiente. Aí imagina o que vai acontecer com o entregador nota 2, nota 1, num dia ruim que não toca quase nada. O cara vai ficar na rua o dia inteiro e vai fazer 1, 2 entregas. Isso não é justo. É uma coisa insalubre. Resumindo aqui, iFood, senhor Diego Barreto, os entregadores, eles querem trabalhar. Eles não estão aqui para jogar esse joguinho seu doentio da vida real, não. Tá me entendendo? Esse joguinho narcisista. Queremos trabalhar, ter dignidade. Nós queremos o mínimo. Queremos chegar até a coleta tranquilamente. Fazer a coleta, não ficar aguardando, porque se é um aplicativo de tecnologia, dá para você chegar no local e já pegar o pedido pronto e ir no tempo determinado pelo seu veículo, chegando em segurança até o local, até o cliente final. Sem esses joguinhos, sem esses absurdos aí, sem ficar perdendo rota, sem ficar perdendo pontos, sem perder a saúde da conta, sem essas ameaças aí do aplicativo que chegam pra gente e deixa qualquer entregador nervoso. Às vezes o cara é um pai de família, ele depende da plataforma para isso, tem que pagar aluguel, e aí é desativado. Brabo da onde, guerreiro?
Eu não sou brabo não, Tu é senhor. brabo da onde, meu parceiro? Eu não sou brabo não. Tu é brabo da onde, meu parceiro? Eu só não posso subir. Tu tá no lugar de milícia, meu parceiro. Você deixou de ser armado, te dou uma coronhada, filho da puta. Dá essa porra desse lanche logo, Qual essa merda. Como é que vai ser, iFood, daqui pra frente? E para você que não é entregador, mas costuma fazer compras no iFood e chegou até aqui nesse vídeo, fique sabendo que você também é lesado. Porque muitas das vezes, eu vou dar como exemplo aqui fast food, como McDonald's ou Burger King, eu moro aqui ao lado de um McDonald's, como eu já falei, 300 metros. E a entrega do McDonald's é R$7. O entregador recebe R$6,50. Tem um Burger King um pouco mais à frente na minha casa e a entrega já teve dia que chegou a R$8,90. Como é que pode isso, iFood? E o entregador recebe R$6,50 por esse deslocamento? E outra coisa, e a questão da entrega dupla? Vamos supor que eu peça aí um McDonald's, um Burger King e um sorvete. E o entregador pega uma entrega dupla. Por acaso o robozinho do iFood tem a noção, tem o discernimento de que primeiramente tem que ser entregue o pedido que tem o sorvete, ele que vai derreter? Eu acho que não, né, iFood? Primeiro pode acontecer da pessoa ir lá entregar o pedido que só tem hambúrguer e depois fazer a entrega seguinte. E aí a pessoa paga muito mais caro pela compra no aplicativo, paga a entrega caríssima, entrega essa que o entregador recebe só uma pequena parte, vocês ficam com outra, e aí o cliente final recebe o pedido totalmente derretido. Por culpa de vocês mesmo, seu Diego Barreto, da iFood. Sabe, é complicado, olha. Tem uma outra coisa aqui que eu me lembrei, que aconteceu comigo, essa aí me deixou bem puto. Foi um dia de domingo, que a minha mulher resolveu fazer um prato aqui bem demorado, era um peixinho aqui assado. E aí eu falei pra ela, quer saber, eu vou fazer uma entrega enquanto isso. Eu liguei o aplicativo, aí tocou o McDonald's, não esse aqui de frente pra minha casa. Tocou um que tem lá embaixo na avenida, bem distante mesmo. 2 km de linha reta, incluindo um pouquinho de subida. Aí tá, quando eu cheguei lá, tô aguardando, quando eu vou dar o nome pra cliente ali, já ia dar a saída, o pedido simplesmente sumiu da minha tela. Fui procurar suporte do iFood para reclamar sobre o ocorrido, não tem suporte. E aí o que me sobrou fazer? Abrir um suporte quanto àquela questão do não receber meu passe. Que ali pelo menos você consegue mandar uma mensagem para eles, né? Porque o que me importava era de tentar mandar uma mensagem. E eu mandei, eles disseram, se você não tem o número do pedido, não posso fazer nada para você. Aí eu falei, mas como assim o número do pedido? Como é que eu vou ter o número do pedido se ele sai da minha tela? E o iFood também não tem um histórico ali com os números do pedido, como a Uber faz, por exemplo. A Uber faz isso, para quem trabalha com a Uber aí também, ó, você vai ali no histórico, tem o número do pedido ali, só não tem o nome do cliente. Aí resumindo aqui, no que eu cheguei à conclusão em relação ao iFood? Você tem que trabalhar no iFood já com uma maldade na cabeça. A maldade do seguinte, recebeu a rota? Printa. Tá em deslocamento? Printa. Chegou no estabelecimento, deu chegada? Printa. Deu a saída do pedido? Printa. Finalizou a corrida? Printa. E sabe o que vocês fazem depois com isso? Entrem num processo contra o iFood. É isso que aquele youtuber Barba tá fazendo e é isso que eu sinceramente estou pensando em fazer. Porque o iFood acabou completamente com o meu psicológico. Esses abusos aí por parte dos clientes a gente consegue até relevar, sabe? Agora ficar lidando com uma plataforma narcisista como essa, que dá esse tipo de tratamento para o profissional, gente, não tem como. Olha, eu me cansei de tanto esculacho, eu me cansei também de tanto sofrer, então eu resolvi trazer esse conteúdo aqui para vocês que são entregadores e para aqueles que não são também, entendam como a plataforma funciona. A gente merece ser ouvido. Olha, eu sinceramente, eu não quero mais saber do iFood. Eu não quero mais subir em cima de uma bicicleta para fazer entregas. Eu não consigo mais. Eu estou buscando outra coisa para minha vida. E eu sugiro o mesmo para você que está aqui me assistindo. Se você não está satisfeito, olha, sinceramente, eu não acho que essa plataforma vai mudar. Eu não acho que ela vai melhorar. Eu não acho que esse tal de Diego Barreto aí vai fazer alguma coisa para melhorar a plataforma, sabe? Não dá, gente. Totalmente insalubre. Eu posso dizer que é a pior profissão do mundo. Você vai sair para fazer uma entrega e não sabe se volta vivo para casa para ver sua mulher, seus filhos, sua mãe, seu pai, sua família. Você se desloca até o local do pedido, você não sabe se vai chegar até ele com o pedido na sua tela. O pedido a qualquer momento ele pode sair, seja por um cancelamento ou porque você demorou a chegar até lá. E o mesmo acontece depois quando você coleta o pedido. Você não sabe se vai chegar vivo até o local de entrega do cliente final e não sabe também se vai conseguir finalizar
essa entrega, se o cliente não vai te dar um tiro, se ele não vai acabar com a sua vida. E ainda tem a questão dos repasses aí, que às vezes acontecem erros, né? Eu explico para vocês que erro é esse. Isso aí eu não tinha parado para pensar. Eu fui ver no canal do youtuber Barba, né? Que ele falou o seguinte, o problema do sistema da iFood de atrasar no pagamento é o seguinte. Vamos supor aí que são muitos milhões de reais que eles têm que repassar para cada entregador do Brasil inteiro. Coloca isso para render ali num banco digital. Quanto isso vai render por dia? Muitos milhões de reais, na verdade. Se o iFood faz milhões e milhões de vendas por dia na plataforma, imagina quanto que eles não lucram nessa bolada aí. E aí é muito fácil dar um golpe no entregador, colocando a culpa no sistema, né? Porque tudo eles colocam a culpa no sistema. Se você perde a corrida, é culpa do sistema. Se você perde pontos, é culpa do sistema. Se você perde saúde, também é culpa do sistema, né? Vamos colocar a culpa no sistema do pagamento deles lá, para poder atrasar o pagamento, enquanto isso o dinheiro fica ali rendendo. Mas aí ninguém vai falar nada sobre isso, né? Porque são uma empresa muito poderosa, são pessoas muito ricas, é maior do que o PIB de alguns estados aí do Brasil, né? Uma empresa multibilionária. Então não tem muito o que se fazer quanto a isso, não tem nem o que se investigar. Poxa, como é que vocês deixam o QR Code assim escondido? Se o entregador não escanear, o entregador que se explica. Estou usando. O que? O QR Code? Não, eu estou usando aqui. Depois que eu sair daqui, Ok. É porque tem um timer aqui, moço. Se a gente não escanear a tempo, a gente perde a corrida. Pedi pra chamar a moça. Amigo, você consegue localizar a responsável pela iFood, por gentileza? Porque assim fica difícil trabalhar. Se o QR Code não fica aqui... Tá vindo aí ela. Poxa, não dá. eu vou entrar, tá? São tantos os erros nessa plataforma que, sério, eu até me perco. Eu já cheguei a tomar uma nota uma vez dos problemas que acontecem, mas olha, eles são muitos e a cada dia que passa parece que surge um problema novo. Olha, é praticamente impossível trabalhar com essa plataforma, porque todos os erros que acontecem no aplicativo, quem paga o pato é o entregador, até chegar o dia da sua desativação. Olha, eu vou fazer uma denúncia gravíssima aqui. Se você costuma fazer entregas no dinheiro, fique sabendo que você está arrumando sarna para se coçar. Porque se você não conseguir concluir esta entrega, não conseguir encontrar o cliente e receber o dinheiro, e você acionar o suporte do Joe, o valor do pedido que está nas suas mãos vai ser descontado do seu salário, do seu repasse, até que você possa depois se explicar novamente ali para o suporte, aquele suporte no caso na aba de não recebi o meu repasse, que é o único suporte que tem ali fora das entregas, né, no iFood, e ali você vai ter que se explicar ali no suporte o que aconteceu. Uma coisa que já era para o aplicativo ter feito. Teve um dia que eu fui tentar finalizar uma entrega numa cliente que pediu um dinheiro e ela não estava em casa, não consegui localizar a pessoa. O pedido era do McDonald's e era grande, era de mais de R$100. Esse valor foi descontado do meu repasse e eu só fui receber depois desse repasse depois de mais de uma semana, depois de ter me explicado lá para o suporte. Com licença. E quando a merda do código não funciona, eu faço o quê? Fico surtando aqui sozinho nessa porra? Entrega dupla. Entrega tripla. Entrega dupla, entrega tripla. Eu tenho print. Eu não vou conseguir te mostrar aqui agora, mas é fácil arrumar. Se eu pedir aqui agora, vai chegar um monte. 2 entregas por R$6,80. Por que se a entrega mínima é 6, por que não 2 entregas R$12? Porque, cara, é simples explicar isso. Você conhece táxi, certo? Sim. Como é que o táxi começa uma saída dele? Com uma bandeira mínima lá, sei lá, R$7, R$10. E aí você fala pra ele, ó, eu quero ir na casa da minha irmã. Quando chega na casa da sua irmã, você fala pra ele, agora me leva também na casa do meu primo. Quando chega na casa do seu primo, você fala, não, também agora eu quero ir lá no clube que eu vou jogar uma bola. Ele não dá 4 bandeiradas, por uma razão simples.
A bandeirada inicial, ela significa, eu preciso fazer você optar por trabalhar nessa rota. O resto é quilômetro rodado. Isso não é uma questão, não foi a gente que inventou isso. É assim que funciona em todos os sistemas de logística. Tua explicação foi ótima. Mas por que entrega dupla? Por que não mandar uma entrega para cada entregador? Eu vou te explicar. A única forma de fazer... Você vai estar ajudando a galera, porque o pessoal vai receber mais entregas. Principalmente os nuvens. Eu vou te explicar. Que quase não tem entregas. Eu vou te explicar. Adoraria ter uma lousa aqui. Cara, como é que o nosso negócio pode crescer, continuar crescendo, para poder gerar mais pedido? Seja para o restaurante, seja para o entregador, no final, para mim também, claro. Só tem uma forma, Ralph. Uma forma. E aí sim, cara, bota na sua cabeça. O dia que você falar, não está crescendo o iFood, não está entrando mais pedido, esse é o problema. O dia que você falar, está crescendo, essa é a solução. Tem só uma coisa. É o preço da comida. Então, a continha simples que eu quero fazer para você é assim. O cara que pede uma compra lá de R$100, eu consigo cobrar minha taxa, pagar tudo e a conta fecha. Concorda? Cobrar 15% em média. Então eu recebo R$15, pago o entregador e aí sobra lá um dinheiro pro resto dos custos. E o meu lucro também. O dia que eu faço uma venda de R$10, essa conta não fecha, você concorda? E a mensalidade do restaurante? É R$200 por mês. Não é isso. Mas o restaurante que paga a mensalidade é aquele que faz muito pouco pedido. Via de regra, os restaurantes tendem a não pagar porque eles vão crescendo. Então, o que eu quero dizer para você é, você concorda que quando o preço da comida cai, eu começo a ter um problema de entrega? Por quê? Porque quando você pede uma comida de R$10, um hot dog, cara, não fecha a conta. Então, o que vai permitir o iFood crescer 200 vezes mais? A gente achar formas desse negócio ir caindo o preço. Pessoas pedirem comida mais barata. Hoje, quem que você atende? Você atende a classe A do Brasil e um pedaço da classe B. Por que você não atende a classe C? Porque a classe C come mais barato, porque ela ganha menos. Então, cara, pensa só. Todas as vezes que você fala assim pra mim, pô, numa rota dupla, bota mais 6 conto aí. Eu tô dizendo, eu não tô conseguindo atender o pedido barato. Sobe. Menos pedido. Porque eu nunca vou conseguir aumentar o número de pedidos se não for desse jeito. Então, eu preciso otimizar tudo nessa empresa. Tudo nessa empresa. Quantas pessoas o iFood contratou esse ano lá no nosso time? 0. O número que a gente começou o ano foi o time que terminou. E a empresa está crescendo. Por quê? Eu preciso otimizar, cara. Porque se nossa conta não fecha um dia, a gente não continua o negócio. Então, se eu quero vender marmita de R$20, o que me permitiria vender 2 vezes mais que o iFood vende hoje, como é que eu acerto essa discussão no frete? Então, entende? Assim, então, no mundo ideal, como é que uma marmita de R$20 pode ser vendida no iFood? Eu pegando 10 marmitas num restaurante, entregando em 10 endereços, de R$20. Então eu preciso dessa rota dupla, senão na prática é menos pedidos. Não fecha a conta. Entendi. Você deu uma explicação diferente da que eu tinha tido até da galera do iFood antes. Eles diziam que é porque não tinha entregador. Não, são coisas diferentes. Eu acho que, assim, existem vários motivos que a gente pode colocar aqui. Uma delas é também isso. No momento em que eu tenho pouco entregador para fazer uma entrega, isso também é um argumento. Sem dúvida, mas esse é um argumento operacional, da operação. Mas aqui tem um argumento maior ainda. Eu só consigo continuar tendo mais pedidos vendendo comidas que são mais baratas. Toda vez que uma comida cai, como eu ganho por comissão, significa que a conta não fecha. Então eu tenho que parar de vender. Meus amigos, como é que é a situação? Ó? Eu estou a 300 metros do McDonald's da Liberdade. O McDonald's 2, né? Porque aqui na principal tem 2 McDonald's. E a entrega custa R$8. A empresa só busca lucro cessante para eles. Danem-se os trabalhadores. Ainda tem a questão aqui do pedido mínimo de R$15, que eu nem citei, que estava até na justiça aí essa situação. Tá aí um lugar, meu amigo, que eu não coleto nem se estiver pagando 30, 40, 50, mano. Eu não entendo o que acontece com essa rede de drogaria Pacheco, cara. Sinceramente, e não é só na questão de demora, não. É na questão do descaso da galera, cara. Pô, os funcionários, eu vou te falar, você chega pra coletar o pedido, eles olham pra você e te ignoram, mano. Cara, isso dá uma agonia, mano, uma falta de respeito danada. Vou te falar, eu não pego, não coleto aqui, cara. Não coleto, pode estar pagando o que for, não coleto Pacheco. Eu não sei se aí na região de vocês tem alguma farmácia que também é assim. Se tiver, comenta aí, cara. Qual farmácia, qual estabelecimento, cara? Além de demorar, os caras, tipo assim, parece que você não é nada ali dentro, entendeu?
Se você não botar uma banca, não falar, os caras vão deixar ali você cozinhando, meu amigo. Como se você nem tivesse ali. Comenta aí, qual estabelecimento faz isso com vocês? Porque aqui é Pacheco, mano. Te falar, fama horrível com os motoboys. Eu não coleto, nem adianta. Tropinha, eu tô falando que o iFood quer me matar de qualquer jeito. Porra, olha onde eu vou levar a entrega, tropinha. Olha onde tá batendo a entrega. Tô aqui na Dutra, mas olha onde tá batendo a entrega. Lá naquela ruim ali. Pô, porra nenhuma. Tu tá maluco, porra. Vou dar cliente não localizado, porra. É ruim que eu vou entregar. Vou porra nenhuma. Tu tá maluco que eu vou entrar naquela escuridão ali. Caralho, esse iFood quer me matar de qualquer jeito, porra. Ele tá ligado que eu tô roubando a firma, porra. Olha lá, dá uma olhada, tropa. Aqui o iFood não me patrocina, né? Paguei pela bolsa, o iFood não tá dando, velho. Infelizmente, iFood. Vou andar assim agora, sem patrocínio. Querem ver que hipocrisia desse canalha, desse Diego Barreto? Ele falou na live com o Ralph MT em 2022 que iriam corrigir esse lance da mesma entrega tá sempre caindo ali pro mesmo entregador. Se você negou a corrida, por que você recebe ela de volta? Eles estão forçando a barra para que você entregue. Se você já negou, já falou que não quer. Hoje em dia tem até o lance da pesquisa ali que você manda, por que você negou aquela rota. Não adianta, você vai receber inúmeras vezes até tomar o maldito bloqueio técnico. Se eu pedir um motoboy é porque eu não quero pegar o meu carro e ir no restaurante, esperar poder ser assaltado, passar engarrafamento, etc. Por isso eu pedi a comida. Porque se fosse tão rápido também, eu também não quero esperar meia hora no restaurante. O motoboy faz isso por mim. Esse é o meu pensamento. Então eu acho que uma entrega é luxo, que a galera tem que pagar pelo aquilo ali, porque ela não quer fazer aquilo. Você acredita que o entregador nuvem, que ele tem autonomia? Pô, total. Que ele é autônomo? Ah, sem dúvida. Tá, então eu vou te fazer uma pergunta. Eu consigo colocar preço na entrega? O vendedor de bala, ele é autônomo? Ele tem autonomia? Vendedor de? Bala, no sinal de trânsito. Sim. Sim, porque ele bota o valor da bala, ele escolhe se aquele cara ali é muito chato, ele não vai lá e tal. E você considera que o entregador nuvem tem autonomia. Qual é a autonomia do entregador nuvem? Cara, é que a gente não pode... Na tua visão, qual é? Eu vou te dar, assim, é que eu não... De novo, para mim é uma discussão de contexto e perspectiva e a gente não pode raciocinar nos extremos. Porque senão nenhum conceito fica de pé. É como você fala assim, o Brasil é um país livre... Uma sugestão, não tinha que ser um outro nome? Autonomia. Ah, entregador autônomo, não tinha que ser outro nome? Porque não é, né? Ele é autônomo. Mas assim, de fato ele não tem... A autonomia real. Ele tem. Ele não pode rejeitar a entrega toda hora, senão ele é bloqueado meia hora. Então, da onde vem a autonomia Ralf, daí? A gente não pode confundir autonomia com liberdade completa. Não dá para tirar esses castigos de meia hora? Não. Por exemplo, eu já rejeitei 100 na log. Mas ó, peraí, deixa eu te fazer uma pergunta. O Brasil é um país livre? Eu acho que o planeta não é um planeta livre. Brasil é um país livre? Eu acho que não. Não, peraí. Você nasce e tem direito de ir e vir. Sim. Certo? Mas acaba que no final é tudo... Beleza. Não, mas você concorda que você tem direito de ir e vir? Eu não concordo com isso. Não, você não pode sair daqui agora? Eu posso, mas você... É regras populares. Beleza. Você tem o direito de ir e vir. Você pode entrar na minha casa? Não. Você tem direito de ir e vir? Não. Cara, é isso. Assim, você não pode levar um conceito no extremo. Autonomia não quer dizer assim, festa da mãe Joana, vamos fazer tudo que a gente quiser. Por quê? Porque senão, cara, isso é muito importante. Se eu não tiver uma lógica que obedece o que o consumidor quer, que é quem está pagando em última instância, é esse cara que está pagando em última instância, as coisas não ficam de pé. Então, assim, podemos colocar um sistema em que cada um dá seu preço? Eu vou te falar qual que vai ser a consequência disso. Eu sei qual vai ser. Sabe o que você acha que vai ser? O entregador vai diminuir o máximo possível e vai gerar uma concorrência desleal no meio da plataforma. Eu entendo. Ele vai se auto-ferrar. Sim, porque eu conheço... É isso, sabe por quê? Testes desse... Porque você vai pegar a gente que infelizmente está na linha da pobreza e vai falar, cara, eu trabalho por metade do preço para poder comer. Aí que você vai fazer com todo o preço médio do entregador? Você vai reduzir. Então isso é ruim, não é nem bom. Mas mesmo assim, tem autonomia? Tem. Autonomia não quer dizer caso da mãe Joana. Eu participei de um curso sobre autonomia. Então, assim, a autonomia que eu conheço não é essa. Mas seguindo aqui...
existe a possibilidade de tirar, eu rejeito 5 entregas e tomo um castigo de meia hora. Por que isso? Deixa eu só voltar num ponto. Você acha que o entregador de bala tem autonomia? Eu acredito que é mais próximo da autonomia que eu aprendi. Ele vai trabalhar se ele quiser, e se ele quiser, ele pode botar alguém no lugar dele. Quando a polícia vai lá e fala, cara, você não pode trabalhar porque você não tem uma licença de comerciante. Cadê a autonomia? Eu te juro que eu ainda não me deparei, por isso eu citei o vendedor de bala. Não? Eu não me deparei com o vendedor de bala sendo proibido de vender no sinal de trânsito. Sugestão. Pode ser que seja. Eu vou te dar uma sugestão. Vai ver o documentário do Silvio Santos e você vai ver ele vendendo tipo bala, mas é outra coisa no centro do Rio de Janeiro, e ele tendo que sair correndo da polícia. Sim, não. A parte de camelô eu não conheço bem, eu fui feirante muitos anos. É tipo a história do camelô. Mas eu digo... Tem autonomia? Eu digo mais pela visão de um vendedor de bala do que ele pode fazer. Mas não tem autonomia. Então, assim, esse conceito de autonomia do tipo pode tudo não existe. Isso em nenhum lugar do mundo. Tudo bem, se não pode tudo, vamos dizer aqui que a gente cuidou dessa parte. Mas e a parte do castigo? Por quê? Por que tem plataforma que a gente pode rejeitar 100? Por que a gente não pode rejeitar 4 sem tomar meia hora de castigo? Cara, a gente pode... Se tem tanto entregador, se ele tá rejeitando, manda para outro. A gente pode discutir a regra. É para isso que serve o fórum, aliás, pra gente sentar lá e eventualmente rediscutir a regra. Eu tô super aberto para rediscutir a regra, mas nós precisamos ter consciência de uma coisa. Na hora que o consumidor olhar e falar, não tô gostando, a gente precisa também falar assim, diminui o número de pedidos aqui. Por quê? Porque, cara, as pessoas começam a fazer de qualquer jeito e aí o consumidor acha ruim e sai fora. A gente precisa topar que essa é a consequência. Eu tô super ok mexer nessa regra, super ok. A gente só precisa estar consciente com isso. É o lance do botar o preço. Quer deixar o entregador botar preço? Eu tenho certeza o que vai acontecer. O preço vai cair para todo mundo. Uma vez eu li que às vezes a gente tem que obrigar pelo bem, não dá para negar. Eu não tô falando sobre isso de colocar preço não, mas às vezes tem que ter a própria regra pelo bem. Mas seguindo aqui, que eu não posso rejeitar as entregas se não tomo castigo, isso é muito injusto. Mas por que é injusto? Porque se eu não quero aquela entrega, joga para outro, alguém vai aceitar no meu lugar. Eu não quero. E muitas vezes eu já testei, vem a entrega, eu não quero, eu rejeito, ela volta para mim. Para me forçar a rejeitar 4 vezes e tomar o castigo. Isso é sem sentido. Isso aí eu confesso que eu não conheço. Eu tenho vídeo mostrando aqui, vai tocar para mim de novo. Vai de novo. Tocava para mim de novo. Isso a gente mostra. Até me bloquear meia hora. Isso a gente vai pro fórum, isso aí a gente ajusta. Isso para mim não é um problema, isso é um erro. Sim, isso a gente ajusta. Não tem problema. Agora, o ponto é, no final, Ralf, assim, veja, no final tá todo mundo aqui exercendo uma atividade profissional para servir uma pessoa, o cliente. E existem regras razoáveis, de bom senso. Né? Então pensa assim, se coloca na figura do cliente por um segundo. O cliente está na casa dele e fala, existe um restaurante aberto, existe um entregador na plataforma, vocês estão, portanto, me dando uma opção, eu quero comer um Beirute. Não, agora estão rejeitando. Então eu te pergunto assim, você acha justo esquece o iFood, você acha justo como o consumidor... Tu diz esse horário... assim, qual horário? Independente, se você está na plataforma online, o que significa estar online? Eu estou disposto a trabalhar. É assim que o consumidor lê. É assim que ele lê. Mas você não acha que é impossível, por exemplo, 5 horas da tarde, não encontrar alguém que vai fazer aquela entrega? Vai chegar uma hora que alguém vai aceitar e não vai demorar. Mas pensa só, é muito louco isso, olha só. Na tentativa de otimizar lá a espera no restaurante, eu tento te chamar o mais próximo possível. E você está me dizendo assim, não, demora mais ainda para me chamar, Diego. Aí, além de me pedir isso, você está dizendo, eu estou online, estou disposto, mas na hora que vem eu digo não. E você ainda está dizendo, a premissa é que tem que ter outro entregador. Olha como você só vai pedindo assim, é tudo para mim, nada para o consumidor, tudo para mim, nada para o consumidor. Cara, essa conta no final, ela estoura, sabe para quem? Para mim, para o restaurante, para você, menos para o consumidor. Eu tenho como fazer uma ligação bem rápida sobre isso aí, que no fundo, o que eu estou falando tem mais sentido. Por quê? Vamos lá. Você quer atender o cliente muito mais rápido, não é? Não é isso? Você não quer que a entrega chegue a ele mais rápido? Não, o meu ponto é a ideia de alguém aceitar rápido é que a entrega chegue para ele mais rápido. A ideia de alguém aceitar é eu saber que ele vai ser atendido. Só isso. Entendi. Entendi. Então foge a minha dinâmica de que tem o tempo de espera do produto. Não é por entregar rápido. Sabe por quê que não é? Porque a entrega... Você quer que alguém aceite rápido. Eu preciso só ter certeza que a comida vai ser entregue. Sim, mas ele negando 4 vezes e ficando meia hora... Você não vai ter que mandar para outra pessoa? Por que você não sai do online? Mas você não vai ter que mandar para outra pessoa? Então não é melhor ele negou uma vez e já mandar para outra pessoa? Isso eu já te disse que é um erro. Isso a gente ajusta. A minha pergunta é outra para você. Por que você está online?
Entendo, mas isso também bota aquele medo. Não, me responde. Vamos mudar logo? Não, me responde. Por que você tá online se você tá dizendo que você não quer? Eu entendi. Não, mas às vezes ele não gostou do valor, ele não gostou da quilometragem, ele não gostou para onde vai levar ele. Ele quer ter autonomia de não querer ir para aquele lugar. Pode ter autonomia. Aí ele consegue perceber que é em uma favela que ele não pode ir. No Rio de Janeiro tem muito disso, tem lugar que alguém pode, não pode ir. Ele tem total autonomia. É por isso que ele pode entrar em outros apps, por isso que ele pode ter outras coisas, por isso que ele pode ter outro emprego. Ele tem total autonomia. Mas e o cara que só tem o iFood? Mas de novo, tem, mas eu volto, Ralf, da forma como você coloca, sabe o que a gente tá dizendo? Cliente, foda-se. E é esse cara que paga a nossa conta, bicho. A minha, a sua e do restaurante. Mas ele não vai entrar nessa base porque o cara rejeitou, mandou para outro vai aceitar, vai ter alguém. Quem disse que vai aceitar? Ah, no Rio eu sei. Vamos mudar. Vamos lá. Vamos mudar porque pelo menos está gravado. Você não vai beber água, não? Eu vou beber essas águas direto, pode beber água toda. Vamos deixar porque eu sei que está gravado, eu sei que você vai assistir, aí depois talvez você entenda de uma forma diferente. Bom. Pode ser que sim, pode ser que não. Está-se toda a canalice deles quando você abre o suporte para informar que não recebeu o repasse, porque essa última vez aí que eu trabalhei eu recebi apenas 1 centavo, simplesmente o aplicativo fechou e eu não consegui ver a resposta do suporte. Eu não sei qual foi o desfecho, porque eu fiquei muitos dias sem abrir o aplicativo e quando eu fui abrir, estava lá chat encerrado, você não consegue ler. O que ficou ali não fica registrado. Eles não são transparentes, eles tiram tudo fora para você não ver. Vocês têm recebido muito aqui esse indique ganho do iFood, não tem? Então, a intenção real deles com isso aqui, pelo que eu percebi, é simplesmente dispensar os entregadores antigos para que novos sejam bem submissos a essas práticas do iFood. Enfim, eu não imaginava que esse vídeo fosse ficar tão longo, mas para finalizar aqui esse documentário / denúncia do iFood, eu quero deixar bem claro que eu não sou nem um pouco a favor dessa regulamentação que estão querendo fazer dos aplicativos, porque eu tenho total noção de que se ela for feita pelos governantes, eles vão apenas sugar dinheiro. E tudo isso aqui que eu falei nesse vídeo denúncia não vai ser aplicado. Se fosse aplicado, aí seria uma maravilha. A classe de entregadores seria respeitada. E é isso que eu estou buscando aqui com este vídeo. Eu espero que ele seja visto por pessoas importantes que possam estar tomando algum tipo de medida para que nós entregadores não soframos mais todos esses abusos por parte da plataforma iFood e também por parte aí dos restaurantes e dos clientes finais. Olha, na semana que vem, minha gente, dia 31 de março e também no dia seguinte, dia 1º de abril, vai ter uma paralisação total dos aplicativos de entrega, mais conhecido como break total dos aplicativos. Break, no caso, em inglês, significa a quebra total. E a única maneira de atingir de fato essa empresa bilionária que só visa lucros exorbitantes e danem-se os trabalhadores é vocês realmente não coletarem nada nesses 2 dias e manterem esta paralisação até que sejam feitas essas melhorias aí em relação a tudo isso aqui que eu falei nesse vídeo. O entregador, ele também é gente, ele também tem família, ele também respira, tá entendendo? Também é filho de Deus. Então tem que parar aí até que alguma coisa seja feita e eu acho que toda a classe deve se unir e ir para a porta do iFood, lá em Osasco, São Paulo. Aqui quem vos fala é o dono do canal Brasil em Chamas no YouTube. Muito obrigado a todos que ficaram até agora. Eu peço que vocês deixem, por favor, seus comentários aqui. Seu comentário é muito importante. Não esqueçam de deixar seu like para aumentar o engajamento desse vídeo aqui. E se você é entregador ou não, eu peço que se inscreva aqui também no meu canal e ative o sininho. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. E você que tem uma moto aí e trabalha para o iFood, venda a sua moto ou encoste ela e busque algo melhor para a sua vida. Corra atrás dos seus sonhos e objetivos. Vá fazer entregas particulares se quiser. Qualquer outra coisa. Mas livre-se desse mal chamado iFood. Fui.